Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo na Boa. Hoje eu vou conversar aqui com um jovem empresário de Maracanaú que tá dando o que falar. O cara construiu quase um império da madeira lá na Maracanaú e agora tá enveredando aí por novos caminhos sobre política. A gente vai falar aqui. Grande Bruno Barreto de Holanda, mais conhecido como Bruno da Madeireira, né, Bruno? Exatamente. Dá as boas-vindas pra galera aí. E aí a gente vai começar nosso papo na boca. Eu vou te apresentar um pouco e a gente vai começar aqui. Queria agradecer primeiramente a você por abrir esse espaço aqui pra gente bater esse papo bem legal. É o Papo na Boa. E queria agradecer a todos vocês que vão estar acompanhando esse papo bem legal que a gente vai bater aqui junto aqui, falando sobre tudo, né? Falar um pouquinho da minha história, falar da atualidade e do futuro, do que está por vir. Boa, boa. Para quem não conhece o Bruno ainda, pessoal, o Bruno ele não nasceu em Maracanaú, né, de Mato Grosso, mas veio muito novo para cá, né? Já desde novinho chegou em Maracanaú e já pode dizer que é local de lá, né? Exatamente. Os meus pais são cearenses. Eu nasci em Mato Grosso, que meu pai trabalhava com gado na época, ele trazia o gado para abater aqui no estado do Ceará e distribuir a carne, né? Então, na época que eu nasci, meu pai estava morando no Mato Grosso já fazendo esse recolhimento de gado para enviar para o estado do Ceará, mas eu vim para cá com 2 anos de idade. Show. Então, já é cearense. E aí tu começou desde muito novo se envolver aqui com empreendedorismo, ajudou na empresa da família com teu pai. Queria entender um pouco mais do teu background para a gente entender como é que você hoje trabalha com empresa e tem vários colaboradores e virou empresário de renome lá em Maracanaú. Assim, eu desde pequeno eu sempre gostei mesmo do negócio. Meu pai disse que eu já nasci com sangue de comerciante. Eu pequenininho, meu pai mexia com gado, meu avô era do ramo e meu avô tinha caminhão que ele transportava o gado, tanto do meu pai como de outras pessoas. Na época que em Fortaleza existia o frigorífico de Fortaleza, era o Frifor. Era o único, né? Ele lá, todo o gado que vinha para o estado do Ceará, abatia nesse local, que era ali na Misterral. Sim. E de lá distribuía para os frigoríficos. E meu avô tinha caminhão e meu pai era marchante lá, chamava marchante na época. E quando eu já pequenininho, 5, 6 anos, eu gostava não de estar com meu pai, porque meu pai ficava mais em escritório. Eu gostava de estar com meu avô, transportando o gado. E o meu avô era um... E tu ia acompanhando no caminhão? Acompanhando, eu sempre gostava de estar junto com ele no caminhão, gostava de caminhão, aquela coisa toda, pequenininho. Sim, moleque gosta, né? Gostava de estar andando com meu avô, gostava muito dele. E meu avô, ele tinha uma dificuldade. Ele fazia o transporte pro pessoal, aí quando era no final da semana, eu lembro bem que ele tinha que cobrar aquelas pessoas que faziam os fretes com ele, né? Sim. Aí ele me levava, eu deixava de ir pro colégio, final de semana eu não estava no colégio, ele levava com ele para poder eu cobrar esse povo. Eu já pequenininho, eu já tinha... Já estava recebendo lições para ser empresário. Exatamente. Aí eu ia fazer as cobranças do meu avô lá no Frifor, e eu era conhecido no Frifor, porque meu pai sempre foi um cara muito visionário, né? Empreendedor. E o pessoal dizia, rapaz, esse menino é filho do Sérgio Meio, porque é um menino para gostar de dinheiro. E a galera, para negar um moleque, né? Era mais fácil o cara cobrar, né? Exatamente. Aí meu avô já me usava aqui dali para poder o cara já pagar e ficar numa boa. Mas eu sempre gostei de estar no meio, gostava muito. Sempre acompanhei meu pai e meu avô. Mas eu tinha uma lição. Meu pai foi sempre muito rígido comigo e meu irmão. Eu tenho um irmão. Meu irmão é mais novo que eu, 4 anos. E meu pai sempre falava uma coisa. Se você quiser alguma coisa na sua vida... primeira coisa, você vai ter que estudar. E depois de estudar, você vai ter que trabalhar. Até porque você vai ter que se sustentar. Então, sempre escutei isso lá em casa. Desde moleque. Desde moleque. Meu pai passou por muitas fases na vida dele. Meu pai chegou a ter muita grana. Meu pai quebrou. A gente ficou sem nada. E meu pai conseguiu se reerguer novamente. Mas... sempre com o pé no chão, e ensinando a gente, você quiser ter alguma coisa na sua vida, primeiro estude e depois trabalhe. Então eu segui sempre aprendendo isso, né? Eu entrei na faculdade de Direito no ano de 2006, eu tinha um sonho de ser advogado e quando foi em... Mas por inspiração de alguém ou por que... Não, eu sempre gostei de conversar com as pessoas, sempre gostei de bater papo. Gostava achava muito bonito o advogado, aquela forma dele falar, se expressar e conversar, e eu achava que esse era o meu caminho. Só que quando chegou no ano de 2010, eu comecei eu já trabalhando na empresa dos meus pais abriram a Madeireira São Francisco, né, em Maracanaú no ano de 2001.
Certo. A gente sempre foi madeireira São Francisco, mas a época, em 2001, foi a época que meu pai tinha saído, ele tinha quebrado. Sim. Então, ele foi e colocou um pequeno depósito. Era um pequeno depósito. Eu acho que eu tinha, lá na época, era 10 metros de frente por 20 de fundo, 25 Tava de fundo. recomeçando do zero. Do zero. Chegou a recomeçar do zero. E a gente passou, eu lembro que passamos um ano sem vender nada. Porque o local que meu pai escolheu, que é o mesmo local hoje, na época era afastado do centro de Maracanaú. Sim. E não tinha nada, era só mato. Uma logística para levar tudo ali era difícil. A logística até das pessoas chegar lá. Sim. Então era muito difícil. E ninguém acreditava. Tipo assim, o pessoal olhava e dizia assim, rapaz, o Sérgio pirou. Ele perdeu o que ele tinha, que ele era do ramo do gado. Né? Na época não foi só com ele, foi com todos do segmento. Sim. Afetou muita gente na época que o Free Fall fechou. Né? E o pessoal dizia, não, o Sérgio tá louco, botar um depósito... Lá na quebrada dentro do Judo mato, aí, sim. Não tem ninguém. E a gente passou um ano sem vender. Você sabe o que é passar um ano sem fazer uma venda? Tu é doido. Então, eu lembro muito bem, eu tinha 12 anos de idade. Tu é filho único? Ou tinha eu tenho outro? um irmão, como eu falei. O irmão, ele é 4 anos mais novo que eu. E eu tinha 12 anos de idade, isso aí. Então, quando a gente foi para lá, meu pai disse, olha, a gente só tem isso e a gente tem que trabalhar com isso. Com o que tem na mão. Então, se a gente não se reerguer, não tem o que fazer. E isso teu avô já tinha se aposentado, já tinha me afastado? Meu avô já era bem idoso, sim, né? Mas ele sempre trabalhava com esses caminhões dele, né? Fazendo frete e tal. A minha família é toda uma família humilde, entendeu? Minha família é a família do interior, né? A família toda humilde, não existe assim, rapaz, a família do Bruno é a família rica. Não tem. Tanto do lado do meu pai como da minha mãe. São muito trabalhadores, né? Trabalhadores, tem pessoas que se destacaram na nossa família por estudar, se formar, uns médicos, outros dentistas, tem na Polícia Civil, tem um delegado, mas todos foram criados de uma forma bem simples, como eu fui também, entendeu? Meu pai chegou a ter muitas condições quando eu era pequeno, mas ele sempre foi muito realista, né? Nós temos, mas o que tem hoje pode ser que não tenha amanhã. E, cara, só te cortando um pouco, assim, toda vez que eu escuto a história do empresário que teve uma boa condição e quebrou e teve que passar esse ensinamento para a família, cara, a gente sempre vê que a próxima geração ela vê um pouco mais forte, né? Porque passou por isso, né? Tu exatamente. Sentiu isso, desde cedo ter sentido que teve essas dificuldades e tinha que lidar com o que tinha na mão. É tudo muito complicado na cabeça, ainda mais de um adolescente, né? Na verdade, eu era uma criança, mas eu cheguei a uma época da minha vida de a gente ter 5 carros na garagem em casa, eu ter motorista particular, eu ter professor particular, e de uma hora para outra não ter mais nada. Então, eu vi essa realidade. A época eu lembro muito bem, e quando a gente começou lá em Maracanaú, a gente passou um ano sem vender nada, como eu falei para você, e foi tudo muito devagar. Aí chegou um momento lá, isso aí é o que me marcou muito, isso aí. Eu tinha acabado de completar 18 anos de idade. E eu vinha numa fase, o seguinte, eu vinha naquela fase complicada. Cara, aos 10 anos, 12, 13, eu tinha tudo. 14 eu já não tinha mais nada. Aí vim... Quando chegou a 17 para 18 anos, eu tava pirado. Sim. Tipo, tinha tudo, passei a não ter nada. Achava que tudo era muito fácil. Botando culpa em todo mundo. Exatamente, revoltado e tal. Adolescente. No lugar de ajudar, tava atrapalhando. Aí foi quando meu pai chegou e foi ter uma conversa com a gente lá em casa, eu lembro como fosse hoje. Ele disse, rapaz, é o seguinte, eu vou vender... Meu pai tinha uns caminhões na época. Eu vou vender os caminhões e a gente vai vender a madeireira e a gente vai embora pro Goiás. Vamos atrás de mexer com gado lá para ver se eu consigo recuperar, porque aqui não dá mais não. Que gado é o que ele sabia, o que ele mexia, né? Entendia. Aí, meu amigo, bateu um negócio dentro de mim, chegando em casa nessa hora. Tinha acabado de chegar quando ele tava falando isso com a minha mãe. Aí bateu um negócio em mim, um sentimento assim de culpa mesmo. Aí eu parei, olhei para ele e disse assim... Pai, eu lhe pedi uma coisa.
venda mais um carro, vamos investir na madeireira que eu vou trabalhar agora. Foi uma iniciativa tua, tu chegou e falou. Eu senti dentro de mim. E na época eu fazia faculdade, né? De direito, não tinha nada a ver com comércio. Sim. E ele olhou para mim e disse assim, que conversa, você não vai trabalhar nada, eu quero que você estude. E eu peguei e saí lá da sala, a gente tá conversando, me tranquei no quarto e comecei a chorar, né? Eu disse, meu Deus, meu pai não confia mais no que eu falo, porque eu também fiz por onde ele não confiar, né? Sim. Aí chegou uma tia dele, que ele tinha ela como uma conselheira. E ela chegou a conversar comigo, disse, Bruno, você tem coragem mesmo, você vai mudar mesmo, vai trabalhar. Eu disse, tia, eu sempre fiz, mas não fiz da forma certa. Pode ter certeza que agora eu vou fazer da forma certa, sim, vou me dedicar a isso aí. E ela foi conversar com ele, e no outro dia ele me chamou e disse assim, eu vou fazer a última tentativa. E na época eu lembro, hoje o nosso prédio em Maracanaú, que é onde a sede da madeireira de São Francisco, ele ia vender por 100 mil reais na época. Caramba, que na época era muito dinheiro, mas não é hoje, com inflação e tudo, não dá o que realmente vale, né? E eu disse assim, pai, dê essa chance, que agora vai dar certo. E foi aonde de verdade eu me dediquei. Cara, aí eu me dediquei como nunca. E fui para cima trabalhar mesmo, ele, meu irmão e minha mãe. A gente chegou a morar quase 5 anos dentro do escritório da empresa. Direto lá, 24 horas. Morando mesmo, Sim. Colchonete no chão, rede. Então a gente chegou a morar lá para focar mesmo no trabalho. E vocês agarraram isso então como um dente, vendo que era uma chance de se reerguer, né? Era a única chance. A única chance. Então, ou era aquilo ou era nada. Ou era sair do Ceará, ir embora para longe da família, dos amigos, de quem conhecia. Sim. Era assim, ou dá certo, tem que dar. Antes de continuar falando um pouco da história da São Francisco, eu acho que você falou de um ponto aí, meu pai talvez não confiasse, por eu ter dado as razões e tal, mas hoje você se vendo como empresário. Às vezes aqui no Brasil, muita gente é empresário, mas não quer que os filhos sejam empresário, porque sabe do perrengue que é, né? Não é só... Inclusive, eu tenho outro podcast que fala só sobre isso, né? A gente não romantiza o empreendedorismo, sabe que é só porrada, tiro, porrada e bomba, mas quer que os filhos estudem, sei lá, vai ser médico, vai ser engenheiro, para ter uma vida mais estável. Porque empresário, por mais que empresário de sucesso, tem os perrengues, né, Bruno? Tu olhando lá para trás hoje, tu acha que teu pai foi mais por esse medo ou porque realmente tinha tido muitos problemas contigo? Na verdade, ele sempre incentivou a gente muito a estudar. Sim. Como você disse, antigamente o pensamento da pessoa antiga, até hoje ainda tem de outras essa gerações, questão, né? Na geração, na época, o pessoal trabalhava, né? Ele empreendia, arriscava no negócio, nos comércios, mas queria os filhos estudando. Acho que 99% na época era isso. Queria o filho estudando, para o filho ser um advogado, um médico. É o doutor. Sim, o doutor. Seja ele quem qual for, queria... Né? Cara, eu consegui formar meus filhos. A ideia era essa, né? Sim. Então, eu sempre fui muito dinâmico. Eu sempre queria estar no meio dos negócios e tal. E meu pai chegava muitas vezes freava. Dizia assim, é isso, mas tu gosta tanto de dinheiro assim... Não, vai estudar, negócio de trabalhar não. E eu sempre querendo trabalhar. Sim. Eu sempre querendo trabalhar. Sim. Porque trabalhar é o que traz o dinheiro imediato, né? Muitas vezes a galera fica presa a isso, né? E eu gostava, eu tinha um dom, esse dom eu gosto da conversa, de estar perto das pessoas, de negociar, eu gosto disso aí, entendeu? Sim. Então é um dom que Deus me deu, só que meu pai não entendia. Meu pai queria o Bruno, achava que o dom que o Bruno tinha de conversar, de falar... Podia ser usado numa outra profissão. Poderia ser usado como advogado. Sim. Que ia ser o filho do Álvaro Sérgio, que se formou, que é doutor advogado. Sim. Numa família que não tinha nenhum formado. Não tinha ninguém formado. Meu pai, a família do meu pai, meu avô, minha avó, meu pai tem 3 irmãos. E não tinha nenhum formado. Então, assim, para ele seria... a primeira geração que estaria formada. Exatamente. Entendeu? E ele via isso. E eu entendia tanto que eu, mesmo quando antes de terminar o curso de Direito, eu acho que eu estava no 7º para o 8º semestre, eu consegui colocar a minha primeira empresa, eu já sabia e comecei a ganhar
dinheiro, eu já sabia que não era aquilo ali que eu queria. Mas mesmo assim, eu terminei o curso, me formei, fui bacharel em Direito para dar o gosto ao meu pai do sonho que ele tinha de ver o filho formado. Sim. Entendeu? Então, era mais por conta disso. E que a gente tinha os atritos da gente com relação a isso, porque sempre eu queria trabalhar e ele queria que eu desse esse foco ao estudo, né? Bom, já que tu falou em dinheiro e finanças, a gente, antes da gente continuar nosso papo, que eu queria entender como é que você pegou a São Francisco, claro que junto com a família e transformou no que é hoje, a gente falar dos nossos parceiros que fazem tudo isso acontecer, né? Você sabe que ninguém faz nada sozinho, Exatamente. né? Então, a gente tem alguns parceiros aqui. Primeiro, eu queria falar da B3X Investimentos, que é uma consultoria de investimentos que ajuda você, principalmente em 2 pilares principais. Primeiro é organização financeira, vida financeira. A gente sabe que o brasileiro é muito desorganizado nesse sentido, gasta mais do que tem, carta de crédito lá, pensa que é uma extensão do salário e não é. Aí você sei que tem muitos colaboradores ali, chão de fábrica, sei que sabe da realidade desse pessoal às vezes, não porque não querer, porque não teve mesmo o conhecimento. E a B3X, ela te ajuda. Primeiro, ajuda a organizar a tua casa, tua vida financeiramente, para no segundo momento tu começar a montar uma carteira de investimentos, né? Que acho que todo mundo quer ter uma aposentadoria cada vez mais cedo, tranquila, né? E aí, quando a gente fala em investimentos, né, muita gente pensa, será que eu tenho que investir 10, 15, 20 mil reais por mês? Não é todo mundo que tem, né? Na B3X, eles te ajudam a montar uma carteira desde R$300 por mês, 400, 500. Você vai montando ali em fundo de investimento, fundo imobiliário, criptoativos e muita coisa que a gente só vê em grandes corretoras. E ele não é ligado a nenhuma grande corretora. Ele te ajuda nessa questão financeira e de portfólio. Então, acesse lá o Instagram B3X Investimentos, são super acessíveis, vão montar um plano para você. Fora a B3X Investimentos, a gente tem também a Splash Produtora, que é esse estúdio aqui maravilhoso, né? Que você pode fazer uma live, gravar um curso, gravar seu conteúdo, você que é expert, fazer um podcast como esse aqui. Tem vários podcasts rodando aqui na casa, viu, Bruno? Você pode fazer vários formatos com essa mesa, outra mesa, com sofá. É bem bacana. E aqui na Splash Produtora você vai ter o melhor custo-benefício de Fortaleza com os melhores profissionais, você pode ter certeza. Recados dados, vamos voltando no nosso papo aqui, Brunão. E aí você meio que entrou de cabeça na madeireira, junto com a família. E quando é que foi o ponto de virada que tu disse, pô, agora tá começando a andar e a gente tá começando a fazer o negócio direito? Como eu te falei, né? Chegou esse dia, eu conversei com ele e depois ele veio falar comigo. Aí depois eu vou arriscar, vou vender mais um caminhão. A gente só tinha 2 na época. E a gente vai investir, eu não vou investir nem o dinheiro todo não, vou botar metade. Se não der certo, a gente vai embora. Aí eu disse, agora, não tem o que fazer não. Aí foi que a gente foi morar dentro da empresa mesmo, né? Bem pequeno na época. E eu lembro antes disso, como eu gostava de trabalhar, quando a gente abriu a madeireira São Francisco, a gente só tinha o meio de transporte de entrega, era uma carroça. Sim. E a gente tinha 2 funcionários. E carroça com jumentinho ou cavalo? Com burrinho. Com burro. E quando faltava um funcionário desse, quem ia fazer a entrega era eu. E eu achava bom, macho. Sim. Eu gostava de estar ali. Às vezes levava era uma brincadeira. Sim. Hoje eu vi um vídeo do Pablo Marçal e eu me identifiquei muito. Uma criança perguntou a ele como é que ele se tornou tão rico. Né? Como foi que ele chegou até ali? Aí ele contou a história onde ele fala que enquanto a criança, quando as crianças amigos dele estavam brincando, ele estava trabalhando. Enquanto os adolescentes estavam na farra, curtindo, ele estava trabalhando. Então, focado. Já no meu caso foi um pouco diferente. Eu acho que eu não me tornei um Pablo porque eu não deixei de brincar. Você teve uma adolescência que aproveitou, né? E nem deixei de como ele disse a palavra, de farrear. Sim. Então, eu sempre trabalhei, mas eu sempre gostei de brincar, sempre adolescente também, eu sempre gostei de sair. E nessa época a gente começou, como eu falei, eu fazia as entregas, eu fazia com o maior prazer do mundo, que eu levava aquilo ali como uma brincadeira. Então, enquanto os meninos estavam jogando bola na rua, né, lá perto do bairro lá, eu estava na carroça fazendo entrega e alegre ali, brincando e tal. Mas estava trabalhando, estava ajudando minha família, né? Sim. Então, quando chegou essa fase lá que eu disse, pai, de verdade, eu vou arregaçar as mangas, vou trabalhar, confie, e não vou deixar de estudar, vou fazer minha faculdade, vou terminar a faculdade. E a gente começou a trabalhar de verdade e começou a dar certo. Aí, Bruno,
como foi que deu certo? Cara, eu aprendi isso durante toda a minha vida. Só um parênteses, quando tu falou que teu pai foi investir ali metade do caminhão, quando tu fala investir é comprar madeira ou é ajeitar o negócio? Comprar estoque. Ou seja, a gente não tinha mais. Comprou estoque pra... A gente não tinha mais. Beleza. A gente não tinha mais. A gente estava pegando madeira de outras madeireiras aqui no Ceará. Que aí o preço não ficava bom. Não conseguia vender. Sim. Então, chegou esse ponto, né? E como foi que deu certo? Eu aprendi isso durante a minha vida, eu nunca queria acreditar que era verdade, mas hoje eu acredito. E eu quero passar isso aí para todo mundo. Durante toda a minha vida, eu tenho fé em Deus, que eu ainda vou passar muitos anos aqui na Terra ainda. E eu quero levar essa mensagem aqui, e não é hipocrisia. E nunca eu ia fazer hipocrisia com uma coisa tão séria. Eu não sei como é que deu certo. Eu só sei que Deus abençoou. Porque não tem explicação. Não tem. Vinha tudo dando errado. E começou a tudo dar certo. Então não tem explicação. Então foi quando a minha família de verdade voltou os olhos mesmo a Deus mesmo e se pegou com Ele. E era todo dia a gente orando e rezando e pedindo a Deus. E as coisas começaram a dar certo. Cara, eu acho que tem isso, mas também só da família estar toda unida num propósito só, isso também já ajuda muito, né? Ajuda. Porque assim, antes era teu pai fazendo negócio e tudo, teu irmão ali solto, fazendo outras coisas e tal. Quando a família inteira tá unida por um propósito, meu amigo. Ajuda. Pode ter certeza que ajuda. Até porque na Bíblia mesmo diz, Deus dá o livre-arbítrio de você fazer o que você quiser, o que achar mais certo. Sim. Só que, cara, se não tiver Deus, não dá. Você pode estar unido, você pode estar focado, você pode trabalhar 24 horas, se não tiver Deus, não vai dar certo, meu irmão. Sim. É como eu falo, eu conheço pessoas que trabalharam muito mais do que eu e não deu certo. O Bruno tinha tudo para dar errado. A minha infância, minha adolescência, onde eu estudei, os amigos de colégio, de faculdade, a maioria não deu certo. Sim. Tem alguns que deram certo, mais do que eu. Podia ter muito ficado mais. preso nessa fase de adolescente aí, de curtição e tal, né? Pode dizer que sim, mas pode dizer até pelo meio. Tipo, eu estudei em colégio de bairro. Eu estudei em colégio de bairro, estudei em colégio do Henrique Jorge, estudei em colégio lá em Maracanaú. Então, cheguei a estudar também aqui, no colégio até do bairro aqui do teu estúdio. E, assim, a maioria, eu posso dizer 90%. O normal é o que aconteceu com eles. O cara, um se tornou funcionário público, sim, ganha um salário de 3, 4, 5 mil reais, outro já não ganha, outro hoje ganha um salário mínimo. Porque existe muito aquela questão do ecossistema, né? O meio que você vive. Sim, com certeza. Acredito muito nisso. Então, assim, o meio que a gente vivia tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. E todos falavam que o Bruno ia dar errado. Eu lembro bem, tem uma situação que... Isso eu não me esqueço nunca. Meu pai estava com essa madeireirazinha bem pequena e perto da casa da minha avó tinha uma madeireira muito grande. E tinha um cara que ele era o gerente dessa madeireira e ele se dizia dono. E meu pai, na época, prestava serviço para ele e fazendo frete. Meu pai tinha os caminhões. E eu lembro uma vez, esse cara ele se achava muito rico, achava assim... Que nem era dele, né? Não era dele, ele dizia que era dele. Sim. E uma vez eu fui com meu pai na residência dele, cobrar ele um frete que meu pai tinha feito. E eu lembro como eu gostava muito de caminhão. Aí eu disse, pai, deixa eu ir levando o caminhão. Aí meu pai, vai lá, vai dirigindo, pai do lado e tal. Isso tu já tava com quantos anos? Uns 20 e poucos? Não, tinha uns 17 para 18 anos. Não tinha nem carteira, nem nada. Era pertinho de casa, meu pai vai levando. Aí eu cheguei lá. Quando eu cheguei, ele tava na calçada, bebendo uísque. Quando a gente desceu do caminhão, a primeira coisa que ele olhou para mim e disse assim, rapaz, tu achou um emprego certo agora teu. Motorista. Como vai ser motorista de caminhão? Ixi, aí mexeu contigo. Meu irmão, eu fui lá embaixo, meu irmão. Fui mesmo assim que me matar. Sim. E eu não tive nem reação, né? Não desmerecendo esse motorista, mas você almejava algo mais, eu tava entrando, eu tinha entrado na faculdade, cara. Sim. Então, assim, ele não falou, não foi no intuito de me qualificar, ele falou no intuito de me desqualificar. Sim. Mesmo eu sabendo que
É uma profissão muito importante. E meu pai é motorista de caminhão. Meu pai foi motorista de caminhão. Meu avô foi motorista de caminhão a vida toda. Sim. Meus tios são motoristas de caminhão. Tem um tio até hoje que é motorista de caminhão. Sim. E eu sempre gostei de caminhão, sim. Mas, cara, eu era um filho de motorista. E aí, como foi tua E o relação com filho ele? do motorista, que o motorista queria que ele se tornasse doutor. Sim. Então, eu fiquei chateado, não só por mim, mas Pela família. porque eu vi o meu pai vendo ali, Voltar. o meu pai, o cara olhar para ele e dizer que o filho dele é como se dissesse assim, não vai ser nada. Sim. Porque ele encarava os profissionais dele como nada, Sim. entendeu? E eu peguei, olhei e disse, guardei para mim aquele sentimento, aí falei pro meu pai, tu viu aí o que aquele cara falou? Aí eu disse, pai, mas não se preocupe não que vai dar certo. Vai dar certo. Tem uns cabos que quando mexe com brilho, aí que o cabo vai, dar né? certo. Com força. E é como eu falo, eu foquei, estudei, trabalhei, não tenho vergonha de falar, entreguei em carroça, moramos dentro da madeireira São Francisco, moramos dentro da loja assim por 5 anos. Não tenho vergonha de falar de jeito nenhum, eu tenho orgulho de falar Sim, isso. moldou você, né? E Deus abençoou, não tem explicação, não tem outra coisa, uma fórmula. Trabalharam de uma forma diferente, aplicaram uma modalidade de trabalho diferente. Não, Deus abençoou. Certo. E chegou a um ponto que era um volume tão absurdo que a gente não parava de trabalhar. Mas tava dando conta, mas não... Não parava. Era o meu pai, minha mãe, meu irmão. E começou aumentando e aumentando, e Deus abençoando, não parava. Né? E eu fazendo faculdade. Sem parar a faculdade. Sem parar a faculdade. Certo. E o meu pai sempre foi assim. O meu primeiro salário foi R$70 por semana. Sim. E eu achava muito bom. A hora. Então, quando eu ganhei... Aí, passei na faculdade. Ele dizia para mim, se você passar na faculdade pública, eu lhe dou um carro que você quiser. Agora, se você passar na particular, eu vou dar o carro que eu quero para você. Que aí ele bota a régua mais baixa. Aí eu, tá certo. Tentei passar na pública, não consegui. Estudava, trabalhava. E passei na particular. Aí ele pegou, pronto, eu vou lhe dar seu carro. Aí eu lembro, isso foi em 2006, ele me deu um golzinho. Golzinho bola. Bola 2000. Ó, rapaz. Verde. 4 portas somente com ar, meu Uma amigo. tartarugazinha. Direção dura, vidro manual. Boa. Aí eu, tá ótimo. Pra quem não tinha nada, tá né? Ótimo, tá bom demais. E fui fazer faculdade. E trabalhando, ele disse, olha, se você quiser comprar um melhor, você vai ter que trabalhar para você comprar. Sim. Foi quando eu comecei a juntar um dinheiro, eu sempre gostava de juntava. Aí fui comprar, consegui juntar um dinheiro de um golzinho novo. Na época era até um golzinho trend. Sim. Aí eu cheguei, pai, eu tenho um dinheiro para completar para poder comprar. Tá bom. Aí vendi. Vende esse e lá compra lá. Já aprende a negociar, né? Exatamente. Aí vendi, comprei o carro. Aí eu sei que uma vez, isso é engraçado, uma vez eu, lá na empresa, aí discutimos eu e meu pai por conta da empresa. E eu tava indo pra faculdade. Aí eu saí no carro e saí cantando pneu, né? Que chama de cantar pneu, Sim. você sai rápido. Aí ele ligou pra mim na mesma hora. Ei, você lembre que a metade desse carro aí é meu. Ixi. Então você cuide bem direitinho, viu? Senão eu tomo. Isso eu já tinha 20 anos de idade, meu irmão. 19 para 20 anos. Meu amigo, Acaba de escutar foi isso também. mesmo que matar. Ele está certo. A hora. Anunciei o carro sem ele saber e com uma semana eu vendi o carro. E cheguei para ele com um cheque da metade do valor. Pra tu não ter mais aquele peso. Aí cheguei, eu lembro, cheguei na mesa dele, no escritório dele. Pai, cheque aqui. Ele disse, que é isso aí? Eu disse, não, é da metade do carro que eu vendi. Agora eu vou comprar um carro só para mim. Quem mandou você vender o carro? Isso foi eu, vendi minha parte. Aí ele olhou assim, que eu notei que ele se chateou, mas ele ficou calado. E essas atitudes do meu pai é o que eu agradeço até hoje. Sim, não passou a mão na cabeça, né? Ele te ajudou a se formar homem, né? Exatamente. E eu comprei um carro, lembro que fosse hoje, eu comprei um Vectra, dei a metade do dinheiro e financiei o resto em 36 meses, uma parcela absurda. Mas era todo teu. Mas era meu. Pronto. E comecei a trabalhar para pagar. E paguei. E trabalhando. E ele sempre aumentando meu salário aos poucos. Aí eu Com a chegava pra empresa ele, pai, crescendo também, exato. Eu, pai, eu tô chegando atrasado na faculdade, não tá dando. Me ajuda aí. Aí ele ia aumentava um pouquinho. E ele ia aumentar um pouquinho. Foi quando o dia ele chegou e disse assim para mim: cara, eu sei que tu gosta de dinheiro, tu tá dando gás. Eu vou te pagar uma porcentagem do que a gente lucrar aqui.
Chamou pra ser sócio. Foi. A porcentagem era 0,5%, meu amigo. Mas 0,5% de muito é alguma coisa, né? Pra quem ganhava Só o fixo, né? 1.000 e poucos reais por mês. Aí comecei a ganhar 3. E começou a ganhar 3, 3,5, 4. Sim. Foi quando, em 2012, se me falha a memória, eu estava me formando em Direito, estava terminando a faculdade. Eu fui para um aniversário, encontrei o primeiro que tinha se formado há poucos anos em engenharia. E ele contando a história, que ele tinha aberto uma pequena construtora e tal, e estava fazendo algumas obras, e estava pensando em fazer outra obra, mas estava sem o dinheiro para poder fazer. Aí eu cheguei para ele, e eu sem nem um tostão, mas cheguei para ele e disse assim: rapaz, se eu entrar de sócio aí contigo para fazer essa obra, dá certo? Aí ele, macho, Bruno, dá. Aí eu, quanto é que precisa? Aí ele disse, rapaz, 150 mil reais. O cara crente que tu tava com dinheiro escutando a conversa, não Eu não não dá, tinha né? R$1, meu irmão. R$1 não tinha. Mas aí que tá o diferencial, cara. Eu já conversei com grandes empresários daqui e sempre tem essa característica comum. O cara é ousado, velho. O cara é ousado, não tem dinheiro, mas vai pensar de um jeito de arrumar, né? Eu não tinha, aí eu fiquei, eu disse, não, pô, isso tá certo. Saí desse aniversário, no outro dia cheguei em casa e fui contar todo empolgado. Meu pai, conversei com o Roger e tal, e ele falou sobre uma questão de umas obras, uma construtora, e eu perguntei se podia ser sócio, e ele disse que dava certo. Aí eu queria saber do senhor, pai, se o senhor pode me emprestar esse dinheiro. Aí ele, quanto é? Aí eu disse, 150 mil reais. Mas ele olhou pra mim e disse assim, se eu tivesse 150 mil, eu tava na praia. Aí eu disse, eita, meu irmão. E eu sabia que ele tinha. Porque todo o dinheiro que entrava, reinvestia em estoque Ele por aí tinha. vai, né? É porque é dele. Sim. Ele sempre, não e eu queria agradeço. facilitar, né? E eu agradeço. Sim. Tá bom, aí fiquei chateado e tal, e trabalhando, continuei trabalhando e tal. Me formei. Aí, com um mês depois, ele me chamou. Ele é bem assim, sério, meu pai é bem em poucas palavras. Aí disse, cara, pergunta lá teu primo se 70 mil dá, que eu vou te emprestar, mas tu vai me pagar os juros. Sim. Tu vai me pagar 1% de juros. Eu, tá bom. Liguei para meu primo todo empolgado, rapaz, eu consegui 70 mil. Ele, não, Bruno, bora começar a ver se dá certo. Sim. E a gente começou essa construtora em 2012, final de 2012 para 2013. Era pra construir casas populares pra vender? O que era? Era para construir minha casa e minha vida. Certo. Que na época estava muito aquecido. Aquecido e era fácil de vender. Exato. O mercado estava aberto, né? Financiamento saindo. Né? Praticamente construiu, vendeu. Construiu, vendeu. Na hora. E aí a gente começou a fazer, fizemos a primeira. O projeto era para fazer 4, a gente só fez 2. Aí fizemos a primeira, vendemos. Consegui pegar o dinheiro. Fiz a segunda, vendi. Quando eu juntei, eu sabia que eu tinha o dinheiro para poder continuar a fazer as outras 2, que no caso era, na minha cabeça, era os 70 mil que eu já tinha. Sim. Aí eu consegui mais 70, eu fui pagar meu pai. Sim. Aí ele olhou para mim e disse assim, não quero agora não. Vai trabalhar? Que ele sabia que tu podia continuar fazendo isso. Vai construindo. trabalhar? Eu disse, não, pai, vá trabalhar, depois a gente acerta. Eu disse, mas não vou ficar pagando juros a tu não. Ele, não, você não vai pagar mais juros não. Vai trabalhar. E eu continuei trabalhando. Foi quando em 2013 para 2014 a gente entrou por um convite de um amigo para fazer obras públicas. Aí participar de licitação. A gente se organizou, a documentação, começou a participar de licitação no interior do estado. E em no começo de 2014, se eu não me engano, em março para abril, eu peguei a minha primeira obra em Maracanaú. Minha primeira obra pública. Era de quê? De escola, de A reforma da entrada do hospital de Maracanaú. Certo. Uma obra pequena, bem Certo. pequena. E, cara, aí eu pergunto de novo e falo a mesma coisa. O que foi que aconteceu, Bruno? Não sei. Deus abençoou. E Deus abençoou. E eu fiz 1, e fiz 2, e fiz 3. E nessa época tu ainda estava ajudando na madeireira? Sempre, nunca deixei. Certo. Nunca deixei. Foi quando a gente começou a fazer 1, 2, 3 obras em Maracanaú. E tinha obra no interior. E eu disse, olha, meu primo morava em Quixadá. Eu disse, olha, tu toma de conta das obras daí que eu tomo daqui. Certo. E trabalhava sábado, domingo, passava o dia na madeireira, quando era tarde saía, ia E já fiscalizar usava as a obra. madeireiras da própria São Usava Francisco, já o né? material da São Francisco, Sim. né? Já tinha essa facilidade de ter um preço mais barato, porque meu pai fazia um preço mais barato pra gente, né? E eu lembro, assim, muito bem que eu
ganhei um contrato grande em Maracanaú. Era contrato de manutenção da malha viária do município, manutenção do calçamento. E eu ganhei esse contrato e Deus abençoou e o contrato começou a rodar e eu comecei a ganhar dinheiro de verdade. Então, eu com 23 anos, eu comecei a ganhar muito dinheiro. Coisa que eu nunca imaginava ter. Né? E Obra espalhada por todo canto. Eu digo, para mim, muito dinheiro é pouco para muitos. Sim. Né? É pouco para muitas pessoas. Mas para mim era muita aquela tua realidade coisa. no momento. O cara ganhava 3, 4 mil reais por mês, meu irmão. O cara passou a ganhar 80 mil, 100 mil. Sim. Então, com 23 anos de idade. E aí, como é que não se deslumbrou com isso aí? Se deslumbrei. Teve essa... Que é difícil o cara ter esse salto aí de 3 mil para ganhar mais 20, 30, 40, 50 e o cara começa a gastar e tal. Se deslumbrei, não tenho vergonha de falar, se deslumbrei. Gastei muito. Andei muito. Gostei muito de forró, gostava muito de forró. Sim. O cearense gostava muito Claro. de forró, gostei muito de forró. Mas nunca deixei de trabalhar. E nunca deixei de fazer a reserva. E honrar os compromissos. Foi o que eu falei com relação ao vídeo do Pablo, né? Sim. Eu acho que a minha diferença dele foi porque ele deixou de fazer tudo. Eu não deixei. Deu uma desacelerada, né? Poderia ser que eu tivesse bem melhor hoje. Sim. Né? Mas eu sempre gostei de guardar. Foi quando chegou o ano de 2018 que meu pai... A gente sempre lá discutindo, a empresa crescendo, e eu sempre batendo, porque eu sempre fui muito assim... Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu sempre estudo muito o que eu vou fazer. Tipo, se eu decido entrar no ramo de construção civil, eu não entendia nada, não era engenheiro, não era nada, estudando direito, formado em direito, mas eu comecei a estudar. Como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso fazer melhor? E eu tenho um problema, eu tenho um toque. Eu tenho um toque de organização. Isso pro negócio é bom, né? É bom. É pra vida toda, pra vida. Sim. Eu digo pra todo mundo, cara, a organização é tudo. Eu em casa, eu levanto a cama, eu já arrumo a cama. Se eu tiro uma roupa, eu tiro, dobro ela e boto no cesto da roupa suja. Então, eu tomo banho, eu deixo o banheiro limpo. Então, eu tenho toque com a organização. Você vê que eu tô aqui, ó, o celular aqui retinho. Mexendo direto. Entendeu? Eu tenho toque. E isso é um problema dos empresários do Brasil. Muitas empresas fecham, você deve conhecer muitos empresários aí também, que a galera mistura muito o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa. Exatamente. Tá sobrando ali, pega e tal, e vai e volta. Isso aí, para um fluxo de caixa, para uma gestão, é ruim, né? Eu tenho muito cuidado com relação a isso aí. Até a questão, quando eu estava na construtora, que o meu pai chegou em 2018 e ele disse, rapaz, eu tô cansado. Tô cansado, aqui é muito problema, a estrutura já é grande, né? Muito problema e tudo, e eu não quero mais isso aqui, não. O pai conseguiu fazer um patrimônio, né? Conseguiu construir alguns imóveis. Já queria se aposentar. E ele já cansado, e aquele estresse todo. Aí ele olhou pra mim e disse assim, rapaz, é o seguinte, tu quer ficar com isso aqui, porque se tu tiver dinheiro, tu fica, senão eu vou vender pra outro. Ele não achava que eu tinha o dinheiro. Porque eu saía muito. E nem ele ia te dando de mão beijada. E ele nunca deu pra ninguém, nem pra mim, nem pro meu irmão. Porque ele podia se aposentar e dar pra vocês tocar. Não, de jeito nenhum. E ele pegou, e ele falou isso pra mim, eu tenho certeza, porque eu conheço meu pai. Ele falou, já sabe, ele achava que eu não tinha. Porque ele via eu saindo muito e ele reclamava muito. Disse, rapaz, tu tá ganhando dinheiro, Sim. mas tu gasta muito. Pensava que tu tava ganhando dinheiro, mas não tava guardando. Tu gasta muito, tu tá gastando tudo, tu tem que ter uma reserva, e eu calado. Foi quando ele falou isso pra mim, eu disse, eu compro. Ele, compra? Eu disse, compro. Ele, com o quê? Eu disse, vamos somar. Bote o preço. Vamos somar? Como é que você vai fazer pra mim? Ele, não, faz o seguinte, soma tudo que tem dentro, tu não vai pagar nada de equipamento. Soma o que tem de estoque, tu paga só o estoque. Que já é muito. Meu amigo, é de pai para filho quem vai fazer isso na empresa rodando. Não faz. Não tem quem faça. Porque não é só o valor dos materiais, tem um valor intangível do negócio. Exatamente. Os clientes e tudo, Exatamente. Né? Então, você se baseia muito no que a empresa vende, o capital da empresa. Você faz todo um estudo para poder você vender uma empresa como essa. Sim, faz valuation, né? Mas isso é legal porque ele podia ter... Tinha dois caminhos, né? Ele podia ter dado de mão beijada, como muitos empresários fazem, filho toca agora. Exato. Ou ele podia vender para um desconhecido e deixar vocês ao Léo, né? Exatamente. Léo, assim, ele ia ficar com patrimônio, mas não era de vocês. O meu pai foi muito fiel à família. Sim. O meu pai e a minha mãe, eles são aqueles pais que amam muito. Eu sou muito fã do meu pai, muito fã da minha mãe, porque assim, eles amam a família demais. E eles sempre, tudo que eles fizeram na vida, sempre eles falavam pra gente, é pra vocês. Só que eles conseguiram ensinar a gente, eu e meu irmão, que não vem nada de mão beijada.
Então você tem que batalhar e tem que correr atrás. E aí ele botou o preço, vocês Aí levantaram. a gente fizemos o levantamento e eu não tinha o dinheiro todo. Aí ele pegou e falou assim, não, pois então não vou vender. Eu disse, não, pois faz o seguinte, eu já tenho uma casa, tinha comprado uma casa num condomínio, já bom. Eu tenho o meu carro novo. Dá garantia tudo. Na época eu tinha um SW40, tinha acabado de comprar 3 meses de uso. Eu disse, rapaz, eu vendo, receba. 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 Você vai ficar a pé, fico. Eu moro de novo aqui na madeireira. E eu voltei a morar na casa dos meus pais. E eu, depois de eu ter entregado tudo para ele, ele me emprestou um carro. Rapaz, ele aceitou tudo? Aceitou. Ele disse, olha, bota para vender, eu aceito tudo. Bota para vender. Botou para vender, vendemos. Alguns poderiam dizer que ele foi duro com você, né? Foi, mas eu agradeço. Sim. E ele me deu um Fit Unozinho que ele tinha lá da empresa. Vai ficar andando no carro até você comprar o seu. E eu fiquei nesse Fit. Depois eu comprei um Corollazinho todo financiado. E dentro de um ano eu comecei a focar, meu irmão. Não saía para nenhum canto. Eu passei nesse intervalo, eu passei 3 anos sem sair de casa para nada. Focadaço no negócio. Mas para nada mesmo. Eu lembro, eu tinha uma namorada na época. Eu pegava ela só no sábado, 7 horas da noite, e deixava ela em casa 10 horas. Só saía para comer alguma coisa e voltava. Só tinha um tempo para isso. Eu não fazia outra coisa a não ser trabalhar. E galera... trabalhando na construtora. Sim. Construtora rodando. Não tinha parado. Tinha tirado todo o capital da construtora, tinha zerado o capital da construtora Para comprar. Para poder comprar madeireira. E os meus patrimônios, que eu tinha, que eram poucos, mas eu tinha. Sim. E para comprar madeireira ainda fiquei devendo a ele. E ele parcelou para mim, eu lembro, ele fez 4 cheques de uma parte do dinheiro e o outro ele botou o valor, um cheque em aberto para poder ir pagando juros de 1% até conseguir pagar. Sim. E dentro de um ano eu paguei ele, consegui pagar, paguei toda a empresa ele e consegui quitar o meu carrinho que eu tinha. E no segundo ano eu já troquei meu carro, mas continuei morando dentro da casa deles. Sim. Então eu disse, rapaz, vou zerar todo o meu... Mas ainda era muito novo, né? De 24. 25 anos. E eu fiquei na casa deles. Eu disse, rapaz, eu vou zerar minha despesa. Claro. Eu vou ficar em casa, a casa do pai e da mãe, tem Por um água. tempo aí, um aninho, ninguém morre, né? Tem água, tem luz, tem roupa lavada, tem comida, não vou gastar nada. Eu vou ficar por aqui. Sim. Mas sempre aguentando as coisinhas dele, porque quando dava 6h30 da manhã, ele batia na minha porta. Ei, rapaz, trabalhar hoje não? Bem, assim, bem duro. Sim. Mas não me arrependo de forma alguma. Passei 3 anos trabalhando, focado. E com 3 anos eu me reergui. E depois de 3 anos eu vim para Fortaleza, aluguei um apartamentozinho pequeno, que não tinha em Maracanaú, apartamento mobiliado, e fiquei nesse apartamentozinho por um período e depois voltei para Maracanaú. Para a galera entender esse mercado, né, de madeira, de madeireira, o principal cliente de vocês é para construtoras, é pessoa física? Como é que funciona esse mercado? Porque eu conheço por cima, assim, eu sei que tem várias madeireiras, mas como é que funciona na prática? O nosso é atacado e varejo, certo. É um atacarejo. Certo. A gente atende tanto o cliente ponta da linha, pessoa física, como a gente atende clientes grandes, médio e pequeno porte. Então o cara vai fazer uma obra em casa, sozinho, ele vai lá... Vai. A gente tem a loja de atendimento pessoal lá, os clientes, o cliente varejo. A gente tem também os grandes atacadistas, como o depósito de construção, que compra para revender. Então o que vocês fazem antigamente, vocês começaram a fazer com os outros. Exato. Hoje em Maracanaú a gente atende, dentro do município, mais de 90 depósitos de construção. Então, eles compram com a gente tem uma tabela diferenciada para um volume grande, depósitos, né, de construção para poder eles revender o nosso produto. E também atendemos construtoras no estado, tanto de pequeno, médio e grande porte. Então, hoje, no Maracanaú, a gente é considerada a maior madeireira de Maracanaú e no estado do Ceará eu estou entre as 6 maiores. E falando em madeira, assim, qual é a que é mais consumida para obra? Qual é o carro-chefe de vocês lá? Pronto. Madeireira, ela divide em 3 segmentos. Certo. Tem a madeireira que trabalha com madeira para construção civil, que é o meu caso, que é a linha, o caibra, a ripa, porta, janela, né? Aquela parte, o grosseiro da obra. O esqueleto, né? E tem quem trabalha com a parte de móveis, movelaria, que é o cara que vende o compensado para fazer essa mesa, um MDF, já é outro segmento, não é o que eu atendo. E tem o outro segmento que é a serraria, né? O que faz o desdobramento da madeira. O cara que fabrica
móveis, fabrica portas e janelas, é a serraria. Então, são esses 3 segmentos. Eu estou enquadrado no segmento de construção civil. Então, o que eu mais vendo hoje é madeira para coberta. É a maçaranduba, né, que é chamada. Hoje é a que mais vende. Mas a gente tem maçaranduba, guajará bolacha, madeira mista. A gente tem um leque de variedades grande aí para construção civil. E temos tudo para construção civil. Uma dúvida que eu sempre, toda vez que eu converso com quem constrói, seja qual segmento dentro da construção, por exemplo, lá nos Estados Unidos é muito conhecida a história de construir no drywall. Aqui no Brasil ainda é muito na alvenaria e madeira, né? Exatamente. Tu acha que isso aqui a longo prazo, ou o Brasil está muito longe de ir para essas outras tecnologias de construção? Eu acho que não está longe não, porque tem que acompanhar. As grandes construtoras já estão trabalhando, já voltado isso aí. Em prédios já estão fazendo mais... Já sim. E é como eu digo, é tudo questão cultural. Porque assim, se sai tudo daqui, vai para fora e os caras fazem lá, por que a gente não faz aqui? Sim. Então, já tem algumas construtoras que já estão trabalhando já nessa questão da modernização. E é o que eu digo e falo. Hoje, em todo segmento, a gente precisa se modernizar. Porque pode impactar o mercado de vocês, né? Exatamente. E a gente precisa se modernizar e é esse cuidado que eu tenho sempre. Tá antenado. Estou sempre antenado nas modernizações. Hoje a nossa empresa é bem tecnológica. Nosso atendimento, a maioria, 80% do nosso atendimento é online. Então a gente tem todo um aparato ali de vendedores para poder atender com CRM, sistema, bem... Coisas que teu pai nunca imaginou fazer. Um CRM, falar para ele, sabe nem o que é. Era um papel. Meu pai não sabe abrir um computador. Meu pai sabe mexer no celular, olhar Instagram. WhatsApp. Negócio. Hoje ele fica olhando aqueles vídeos do TikTok lá e tal. WhatsApp, mas computador ele não sabe. Sim. Ele não sabe, nem ele nem minha mãe. Meu pai chegou a entrar na faculdade de administração, mas não concluiu o curso. Depois de velho, já que nem minha mãe. Minha mãe, ela fez, minha mãe é formada, mas a minha mãe é formada em pedagogia. Então, assim, na época, antes ela foi professora. Construiu um negócio na intuição, basicamente, né? Vocês que essa nova geração começou a alinhar e, gestão é isso, comercial tá aqui, tem o marketing, tem CRM. Exatamente. É isso que eu digo. Eles são, a gente tem que reconhecer o trabalho deles, eles são fera demais. Então, esse pessoal mais idoso, a gente tem que respeitar demais, porque os caras conseguiram fazer muita coisa. Feeling, né? Só que hoje, se a gente não acompanhar a modernidade, fica para trás. A concorrência vem brutal, né? Eu falo com relação a tudo. Tudo. Sim. Se você não se modernizar em tudo, você fica ultrapassado. Sim. E acaba que os outros vão passando na frente. Sim. E aí, desde que tu assumiu a gestão lá da madeireira, foi tu e teu irmão, ou tu comprou sozinho? Não, sozinho. Meu irmão é bacharel em Direito também. Ele tá lá com vocês? Hoje não. Hoje meu irmão é advogado e ele tanto advoga, tem uma imobiliária que ele toma de conta dos imóveis do meu pai e alguns outros imóveis também. E agora ele está estudando para poder passar no concurso para delegado. Meu irmão sempre gostou da parte de concurso. Ele é bem mais... eu digo para ele, rapaz, tu não é ganancioso. A ganância que eu tenho, tu não tem. Quando a gente não fala em ganância, fala ambição. Que a ambição é você querer mais e melhor, mas com seus princípios. Ganância é quando você quer mais, mas pode pisar nos outros. Como a ambição, né? Quando eu digo, eu falo de uma forma errada, né? Porque eu digo assim, eu tenho ganância branca. Sim. Sempre respeitando as pessoas. Por isso que hoje o meu nome, graças a Deus, é muito bem respeitado no município de Maracanaú. E não só em Maracanaú, como no estado. Graças a Deus, hoje o Bruno da Madeireira é conhecido. E, assim, como todo mundo fala, o Bruno não tem rejeição. O Bruno é um cara que, graças a Deus, eu sempre cumpri e honrei com meus negócios. A gente tem esse... Eu trouxe isso aí no sangue, né? Meu pai sempre foi muito fiel. Como eu digo, meu pai quando quebrou, porque ele pagou todo mundo. Que tem uns cabas que botam dinheiro no bolso e lascam os outros, né? Meu pai quebrou porque ele pagou todo mundo. Sim. Então, o Sérgio era conhecido como um cara homem. A família da gente, por ser do interior do estado do Ceará, tem essa questão do pessoal da Jaguaretama, né? Aquele negócio de honra. Então, eu herdei isso aí deles e com orgulho. E desde então que tu assumiu a São Francisco, só crescendo, conseguindo novos contratos, novos colaboradores, mas todo empresário que é visionário, que dá para ver que você tem essa característica, não para só numa empresa, né? Começou a empreender em outras coisas. Exatamente. Aí, continuou com a construção? Continuamos, sim, com a construtora. Mas foi empreender em outros segmentos? A gente, sim.
Conheci a minha esposa, Sim. você conhece também, a Inclusive, Hannah. ela tá aqui, eu acho que tá ali no corredor, porque tá com a benção de vocês, filho que nasceu agora, né? 2 meses, bebezinho, o Benjamin. Já ela vai aparecer aqui, vou pedir pra ela aparecer aqui pra dar um alô. A Hannah, como você conhece, a Hannah é cantora. E quando eu conheci a Hannah, eu vi lá o negócio dela. E a Hannah tinha uma sociedade com o pessoal de fora, de Campina Grande. E eu disse, meu amor, é o seguinte... Pra que a gente vai ser sócio dos outros se tem eu pra poder entrar aqui no negócio também? Ela, mas amor, tu não entende de banda? Eu disse, não entende, mas a gente aprende. E eu entrei, comprei a parte lá dos caras e hoje eu sou sócio dela também no projeto dela, né? Que é a carreira musical dela, a carreira né? musical. Então, boa. Gente... Inclusive, ela também tem um podcast, né? Que é o Pode Por Elas, Pode né? Por Elas, isso. Um abraço e um beijo aí pra Nayane Nogueira, que é host junto com a Hannah, né? Isso, é minha comadre, Nayane Nogueira, minha comadre do coração, que tá sempre junto com a gente aí. É fera demais. O projeto, nossa madrinha de casamento. O projeto delas é bem bacana. Eu sempre, toda vez que me perguntam, Bruno, alguma referência, que a gente criou uma comunidade de podcasts, né? E muita gente vem atrás da gente querendo saber como é que começa um podcast e tal. Eu sempre dou elas como referência. Ó, quer aprender? Ó, assiste aqui essas meninas aqui, que elas duas são fera demais. E aí tu começou a empreender, deu a pausa agora, porque nasceu o bebê. Exatamente, né, o Benjamin. A gente tá parado, né, por conta do Benjamin, mas já essa semana a gente tá gravando já o EP novo. Acho que em julho a gente tá soltando o EP novo da Hannah já e a gente acertou dessa vez. Eu posso dizer a vocês que a gente acertou. Vai vir pedra aí boa, coisa boa. Uma bala. E esse mundo musical mudou muito, né? Antigamente você tinha um trabalho que tinha que pagar pedágio para as rádios, isso aqui. Hoje em dia é tudo digital, né, Bruno? É digital, mas tornou bem mais caro. Mais caro? Muito mais caro. E a música hoje, como eu falo para todo mundo, a música hoje vem na velocidade. Antes era de um vagãozinho de trem antigo. Sim, uma locomotiva pequena. Locomotivazinha pequena. Você lançava uma música hoje, você estourava. Para você rodar o Brasil todo, você passava 1 ano, 2 anos para poder conseguir rodar o Brasil todo com aquela música. Com aquela música. Hoje já a velocidade é outra. Hoje é um trem bala. Sim. Hoje você lança uma música hoje, a música com 2 dias, poucas horas, você já está com a música rodando no Brasil todo. Sim. Na mesma semana você já tem a música rodando no mundo todo. Mas da mesma forma que ela chega muito rápido, ela passa muito rápido. Aí já tem que vir uma outra novidade. E já tem que vir. Você vê que a música hoje não dura um mês. Você tem que estar sempre lançando. Quase descartável, né? Se tornou isso muito complicado para muitos artistas. Por isso que... Tem que ter investimento pesado, né? Diminuiu. Você vê que são poucos os artistas de destaque nacional. São poucos. Sim. Porque tem todo um investimento por trás, toda uma logística e um planejamento. Exatamente. Não é só fazer a música e pronto. É tudo muito caro. Se modernizou. Sim. Então, quem ficou no passado... O dinossauro ficaram para trás. Ficou para trás. Você vê grandes artistas aí que eram referências e estão esquecidos. E muitos... A galera jovem tá vindo aparecendo muito forte. Sim. É um exemplo aqui no Cearense Matuê. O cara hoje é o dono do trap no Brasil. Foda. Sim. Entendeu? Então, Anitta... Vários outros, você vê aí ó, aqui no nosso forró, Natanzinho, Zé Vaqueiro, ultrapassando caras que eram tidos como os barões, referência, como o Xande. Né? Você vê os caras passando, engolindo de verdade. Porque é uma nova linguagem, né? Se os antigos não entenderem essa nova linguagem, como se comunicar com o fã. Exatamente, é como eu digo, em todos os segmentos você tem que se modernizar. De novo a gente falando isso. Ou você se moderniza, ou você fica para trás. Sim. E quem não encarar isso aí como uma realidade, vai ser prejudicado. E essa pegada dela vai continuar um forró com funk, uma mistura, como é que vai ser? Eu não posso falar agora, não. Não vai dar spoiler, não. Mas a carreira dela foi pautada com axé, com forró, com uma mistura, né? A Hannah sempre foi um forró, o dela era mais puxado pro lado do... O pessoal dizia que era a Hannah toca axé. Sim. Não, porque a Hannah, ela sempre usou muita percussão no forró dela. Certo. A Hannah estourou uma música e ela estourou nacionalmente, para quem não sabe, aos 17 anos de idade. A banda Amor Real, Hannah e Amor Real, ela estourou uma música que era Nossa História. Sim. E essa música ela conseguiu atingir nacionalmente. Na época ela foi convidada para o programa do Gugu, Raul Gil, Netinho de Paula. Então ela conseguiu essa ascensão com 17 anos, mas de lá para cá ela não conseguiu acertar mais outra. Sim. E ela vinha fazendo a carreira dela ali no Maranhão, Piauí, conseguia vender um showzinho no valor até legal, mas não conseguiu estourar novamente.
Porque é a questão da identidade musical. Ela não conseguiu acertar na identidade musical dela. Sim. Só que esse projeto que a gente fez agora, meu irmão... É até difícil, você tá falando que não vai dar spoiler, né? Mas é até difícil hoje você enquadrar, pegar qualquer artista e colocar ele só numa caixinha, porque todo mundo faz um feat com não sei quem de outro segmento, porque aí pega duas audiências, né? Porque assim, o primeiro passo é você achar a identidade musical. Cara, como é que encaixa... Essa artista, ela se encaixa como? Ela se encaixa Quando melhor no lembrar forró. de que vai lembrar... Como vai lembrar como, Ela né? se encaixa no forró, ela se encaixa no piseiro, ela se encaixa no arrocha, ela se encaixa no axé, ela se encaixa... O que ela se encaixa? Então, até você acertar isso aí, é muito difícil. Sim. E eu acho que dessa vez a gente acertou. Boa, boa. Já tem previsão, mais ou menos, aí de lançamento desse EP? Julho agora? Eu mandei a primeira música para dois produtores aí de fora, e os caras ficaram... O cara fez o vídeo pra mim e disse, cara, eu tô aqui, olha como é que eu tô arrepiado. E eu me arrepiei também. Sim. Então, a gente eu digo a gente assim que eu entrei há pouco tempo, né? No meio, Com 3 né? anos que eu tô no meio. Sim. Mas do meio musical, a Hannah, ela disse, amor, tô arrepiado. Então, quando arrepia, parece que vamos pedir, mas como digo, a gente não sabe de nada, quem sabe é Deus. Se Deus for da vontade dele que dê certo, vai dar certo. Boa. Eu converso isso sempre com a Hannah. Hannah, meu amor, não vamos nos agoniar com nada. Deus já nos abençoou demais. Eu não imaginava ter o que eu tenho hoje. Pessoal, eu não estou dizendo aqui que eu tenho nada, não. Sim. Mas para quem não tinha nada... Ganhava aqueles 1000 continhos lá atrás, né? Para quem ganhava R$70 por semana. Pobre, filho de pai e mãe pobre. Sim. Né? O cara que... Você reconhece o valor do dinheiro, né? Eu, com adolescente, eu não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta, mano. Sim. E eu vi os meninos indo de bicicleta pro colégio, eu não tinha. Tem gente que fica com trauma disso, né? Minha mãe ia me deixar na bicicleta. Então, o cara não tinha como dar certo. Na visão de todo mundo, não dava certo, não ia dar certo. E hoje, graças a Deus, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro. Então, para mim, isso aí já é uma riqueza muito grande. Eu tenho minha empresa. E, cara, querendo entender mais o caminho daqui para frente. A gente já entendeu que você veio lá de baixo, construiu o seu negócio, sua empresa... Apesar de ser familiar, mas você deu outra cara, deu outro tamanho, depois empreendeu, conseguiu uma esposa, né? Maravilhosa, um filho agora que tem aí, já tem outro filho também, já tem uma família bacana. E aí já tá começando a querer outras pretensões, né? Tá vindo aí o mundo político, tá pensando em entrar nessa seara. A gente, para quem não sabe, o Bruno tá à frente do PL de Maracanaú, né? Isso. E por você ser um nome bem aceito na cidade, bem conhecido, você está começando a pensar em entrar na política. Quais são esses planos? Qual é a ideia, Brunão? Vou te contar desde o início, né? É como eu te falei, eu sempre gostei muito de estar perto do povo. Conversar com as pessoas, de estar perto ali, né? Negociando. Eu sou muito de conversar. Porque política é arte de conversar, o cara né? fala muito. Sim. O Bruno fala demais. Até que a gente tá esticando a conversa aqui. Sim. Você vê, eu gosto de conversar. E por eu ter conquistado esse patamar em Maracanaú, eu ter saído de baixo, quem me conhece, muitas pessoas lá me conhecem, sabem. Sabe da origem, né? Como é que o Bruno veio? Como é que eles começaram em Maracanaú? Como é que foi a história? Eu tenho uma admiração muito grande das pessoas. Então, inspira muitos. E isso é o que eu quero passar. Eu tenho fé em Deus ainda que eu vou conseguir chegar a um ponto de eu fazer palestras e mostrar. E eu acho que você deve escutar muito. Rapaz, por que tu não entra na política? Por que tu não entra na política? Deve escutar muito isso, né? Aí, deixa eu te contar. Então, a minha história inspira muitos que não tinham nada que pode ter. Sim. Então, o cara que olha aqui para todo mundo ao seu redor, você não enxerga nenhum que conseguiu. Aí você vê a história do Bruno. O cara que morou numa casa de sol com tijolo e cimento queimado no chão. O cara que morou dentro de um mini escritório. O cara que entregava numa carroça. E o cara hoje ser um empresário bem-sucedido no município. Então, inspira muita gente em ter vontade de acreditar em Deus e trabalhar que dá certo. Sim. E eu sempre gostei da política. Porque a política é muito dinâmica, né? Você tá ali conversando com o povo, aquela coisa toda. Tá ali perto, aquele movimento todo de política, aquelas carreatas, aquela coisa. E a gente, por ser comerciante no município, sempre os políticos vêm pedindo apoio. Abordar. E aí você começa a entender o jogo, Exatamente. como é que funciona. E eu sempre, como eu te falei, tudo que eu vou fazer eu estudo muito. Sim. E eu comecei a estudar. No que eu comecei a estudar, aí comecei a participar. E Se envolver. comecei a ajudar alguns políticos
Apoiei alguns políticos no município de Maracanaú, sim. Apoiei até a gestão atual, sim, cheguei a apoiar eles também. Mas sempre eu tinha dentro de mim o quê? Cara, quando algum político vinha conversar comigo, eu dizia, cara, é o seguinte, eu te ajudo sim. Agora, faz. Arro mínimo aí, né? Faz isso aqui, ó. Eu não quero que tu dê nada pra ninguém, não. Sim. Eu quero que tu faça pelo município. Sim. Porque todo mundo ganha, assim, né? Todo mundo ganha. Eu não sou fã daquela política assistencialista. Sim. Aquele cara vereador que só ajuda o grupinho dele. O vereador entendeu? de bairro, muitas vezes é assim, né? Cara, faz pelo município, meu irmão. Dá qualidade. Porque assim tu vai estar ajudando a todos, não só teu grupo. E vai ser reconhecido. Exatamente. Sim. Então eu sempre falava isso. E por isso que eu troquei, eu sempre apoiava um e depois apoiei outro, porque eu fazia pelo cara, o cara. Depois o cara. Se decepcionava. E eu sou muito de palavra. Então eu dizia, não faz, não, pronto. Acabou, se não tem mais meu apoio, acabou. E todo mundo começou hoje eu tenho essa fama de ser um cara honrador de compromisso. Rapaz, o que o Bruno disser, se o Bruno disser que X é X, é X. Se o Bruno prometer uma coisa, ele vai fazer. Então, por eu ter criado essa fama de honrador de negócios, o pessoal me valoriza muito. E isso para a política é difícil, né? Porque exatamente. Assim, a maioria, a percepção geral da população é que político não fala, não cumpre o que promete, né? Então, quando tem pessoas nesse sentido que você está falando, que a pessoa reconhece, por isso que a pessoa fala, porque não entra na política, eu acho que foi muito Aí isso. Todo mundo chegava para mim e falava, Bruno, por que tu apoia os outros? Porque tu não é candidato, mas tu tem que ser candidato, Eu disse, não, pessoal, eu gosto de ficar mais aqui no bastidor e tal. Mas ninguém sabe, Deus toca a gente ir para frente. E quando foi agora, nas últimas eleições, eu me decepcionei muito. Agora de 22. Na verdade, na de 2020, a de municipal. 20, a municipal, certo. E eu me decepcionei muito com algumas situações. Eu vejo o Maracanaú, como eu falo, eu encaro uma gestão municipal, eu tenho uma visão que uma gestão ela tem que ser baseada até numa gestão de um negócio privado. Como se fosse uma empresa, né? Uma empresa. Tem que dar resultado. Ela tem que dar resultado. E se você fizer de uma forma bem feita, organizada, você vai dar resultado. Não tem como não dar. E eu acho que assim, é bacana, eu sempre estimulo empresários aqui que estão no setor privado a entrar na vida pública, por quê? Principalmente no teu segmento, porque tu lida com vários empresários que têm uma cabeça diferente de entender como é a vida, de curso e tudo, e você lida com o pessoal chão de fábrica ali também. Então você entende um pouco da demanda do cara que está aqui, da empresária, e do cara que está aqui, que é o chão de fábrica. Então, eu sempre falo para quem é da área do setor privado entrar na política por isso, porque entender às vezes os dois mundos, né? Eu acho que passa um pouco por isso também, né? Exatamente. E assim, eu acredito muito que o empresário, quando ele dá resultado, quando ele é um empresário de sucesso, ele tem tudo para dar certo na iniciativa privada, na pública também, na verdade. Porque é tudo muito parecido, cara. É tudo muito parecido. A diferença única é o seguinte, que a empresa, ele dá resultado às pessoas, porque eu dou resultado aos meus funcionários, meus colaboradores, eu dou resultado e o resultado maior vem para o dono. Não é verdade? Sim, sim. Então, a gente trabalha tendo resultado para a gente. Sim. Mas a gente dá resultado para as pessoas. E dá resultados até para o próprio município. Sim. Porque se eu estou investindo naquele município, a minha empresa está crescendo dentro do município, eu estou gerando renda dentro do município, eu estou gerando arrecadação para o município, eu estou gerando emprego no município, eu estou empregando as pessoas, eu estou dando qualidade de vida àquelas pessoas. Então, eu vejo que se a gente pegar essa experiência no setor privado e joga no setor público, a gente vai dar o resultado sim. Porque os funcionários vão passar a ser não só aquele ciclo pequeno que eu tenho da minha empresa, mas vai ser aquele ciclo todo. Sim. E o resultado maior vai ser entregue para a população. E falando de como é que está a situação de Maracanaú hoje, né? Porque a gente fala, tem o mesmo grupo que está lá há mais de 20 anos, né? E vocês vão se colocar como oposição. A realidade é o seguinte, Maracanaú tem 40 anos de emancipação. Certo. E eu digo para todos, como todos sabem, Maracanaú para mim só teve 2 pessoas no comando. O grupo do Júlio César, que passou 16 anos no poder, e o grupo agora, atualmente, do prefeito Roberto Pessoa, que já vai por 20 anos no poder. Sim. Então,
Maracanaú, ele tem volta aquela história da questão da obrigação de renovação. Maracanaú está presa a uma política antiga. Eu digo em todo canto, é uma política arcaica. É um modelo de gestão arcaico. Eles não procuram se renovar por conta dessa questão de achar que tem o poder, achar que mandam há 20 anos. Eles encaram a política em Maracanã hoje como um reinado. Que parece ser mais de 20 anos lá com o mesmo grupo, né? E assim, se tu pudesse elencar, claro que você pode dizer que a gestão tem alguns pontos ruins, muitos pontos ruins, mas deve ter alguns pontos bons. Se tu pudesse elencar pelo menos um ponto bom dessa gestão e 3 que são os piores problemas de Maracanã hoje, quais seriam? Cara, é como eu falo. Se meu pai tivesse hoje na frente da Madeireira São Francisco, a Madeireira São Francisco não estava como está hoje. Certo? Da mesma forma, eu encaro a gestão em Maracanaú. O Roberto Pessoa, ele fez muito para o Maracanaú, sim, no período dele. Hoje o Roberto Pessoa tem 80 anos de idade. Cabeça lá atrás, Eu né? acho que ele já era para estar sossegado. Não sei por qual motivo o interesse grande em continuar, perpetuar no poder. Sim. Né? Mas a gente tem uma noção do que seja. E é como eu digo, Maracanaú, ele fez pelo município, sim, tem que reconhecer a gestão do Roberto Pessoa, fez. Mas, se continuar, o prejudicado somos nós, como está sendo agora. Maracanaú, hoje, é a segunda maior arrecadação do estado do Ceará. Caramba. Muita gente pensa que é Juazeiro, Caucaia. Maracanaú é o que eu posso dizer, era para ser o município mais desenvolvido do estado. Por qual motivo, Bruno? A gente tem a segunda maior arrecadação do estado, só perdemos para Fortaleza, e a gente tem um menor território. Eu acho que no segundo menor território do estado, só perdemos para um município, eu me esqueci até o nome do município aqui, que é menor que Maracanaú. E Maracanaú são 230 e poucos mil habitantes só. Caramba. Então, é como se eu tivesse a Madeireira São Francisco com muito recurso e uma estrutura pequena. E querendo ou não, tem a vantagem de ser do lado da capital aqui, né? Colado, né? Exato. E como é que eu tenho uma empresa, que eu tenho muito recurso, é muito rica de recursos, tem uma estrutura pequena de funcionamento e não dou uma qualidade de serviço excelente. Entendeu? Então é isso que eu vejo na gestão municipal. A gente era para ter uma qualidade e excelência em tudo. Qual é o principal que a galera, tô falando a galera mesmo, o cidadão que reclama lá, é saúde, a segurança, porque eu acompanhando você nas redes sociais, inclusive você tem um caso de violência que aconteceu acho que em 2010, sofreu um assalto, né, se puder contar, acho que uma das suas bandeiras é violência, é segurança pública, quer dizer, e como é que é lá em Maracanã, o que pega mais, é a saúde, é a educação ali básica, é a violência? Quais são os problemas que a galera sente na ponta mesmo ali? Você falou de um assunto aí que eu assim, não gosto nem muito de citar, que é o que eu passei na minha vida, né? É como eu falei, eu sempre fui um cara bem proativo em tudo que eu fiz, eu sempre gostava de estar. E no ano de 2011, se eu não me engano foi 2011, eu não gosto nem de lembrar, eu sofri um assalto, né? E nesse assalto eu levei um tiro no meu joelho. Hoje eu sou pessoa com deficiência, não sou PCD. Passei 1 ano de cadeira de roda. Achava que não voltava a andar e isso mexeu muito com o meu psicológico, muito mesmo. Hoje eu sinto dificuldade ainda, eu tenho artrose grau 4 no meu joelho. Vou passar por uma 4ª cirurgia daqui a alguns meses, vou passar aí uns 60 dias sem pisar no chão. Mas é como eu digo, tudo tem um propósito, Deus sabe de todas as coisas e não tenho o que reclamar disso não. Você falou que por conta disso eu levanto a bandeira da segurança. Na verdade, eu sou um cara que eu não gosto de levantar bandeira nenhuma. Eu não sou fã do político, respeito também todos, mas eu não sou fã do político que levanta uma só bandeira. Se coloca numa caixinha ali. Eu não sou fã. Eu acho assim, que o cara que quer ser político, ele tem que ser para todos. E hoje, se eu enveredar, como eu estou enveredando por esse caminho político, eu vou ser um político que vai fazer para todos. A gente vai, claro que tem os pontos principais, né, que tem você que dá um foco, né? Dá o foco, que Maracanã hoje é a saúde. Saúde. A saúde de Maracanã está destruída. Você vai no hospital, falta medicação, falta equipamento. Eu passei por 2 situações tristes que eu tive que
intervir, onde crianças chegou a quase falecer lá no hospital de Maracanaú, e a gente conseguiu uma UTI móvel, porque lá no hospital de Maracanaú não tem uma UTI infantil. Até alguns políticos chegou a dar um discurso um dia na Câmara Municipal lá, dizendo que Maracanaú não tinha necessidade de uma UTI infantil. Loucura, isso aí, né? Eu não entendo como é que o cara fala isso, né? Tive que intervir, consegui uma UTI móvel para essa criança, consegui uma UTI em Fortaleza. Então, assim, eu acho que o ponto principal de um município, o foco principal tem que ser a saúde, porque a saúde salva vidas. Sim. E é o básico do básico, né? Se o cidadão tiver uma saúde bem, o resto vai caminhando. Exatamente. Né? É como todo dia nas minhas orações eu peço, Senhor, me dá saúde e sabedoria. Porque se eu tendo saúde, eu consigo as outras coisas. Sim. Então, o ponto principal é a saúde, a gente tem que dar um foco na saúde. Maracanaú, por ser a segunda maior arrecadação do estado, tem uma saúde da forma que está hoje, um hospital da forma que está. Maracanaú é referência. Maracanaú, para mim, tinha que ser obrigação construir um novo hospital. Tivemos a promessa há vários anos atrás, eu acho que na gestão ainda do prefeito anterior, que é do mesmo grupo, de construir o Hospital Regional Metropolitano. Não foi construído. Até para não depender tanto de Fortaleza, né? Exatamente. Não foi construído. Então, a gente tem um hospital que está em reforma, acho que há 20 anos e não termina. Então, a gente tem posto de saúde faltando medicação, faltando mão de obra, né, especializada. A gente tem posto de saúde faltando médico, enfermeiro, assistente social. Então, a gente tem essa necessidade e tem que ter um olhar clínico, sim, para a questão da saúde. Aí volta a questão da política antiga, o modelo antigo de gestão. Um exemplo, Maracanã hoje a gente vê senhoras de 70, 80, 60 anos pegar uma fila em um posto de saúde às 4, 5 horas da manhã para conseguir uma ficha para poder marcar uma consulta. Não é nem a consulta, né? É a ficha A ficha da consulta. Para depois pegar outra fila para conseguir uma ficha para poder conseguir um exame. Então, cara, que gestão antiga, modelo antigo é esse? Então, por isso que a gente fala muito na questão da renovação. É como eu falo, tudo tem um prazo de validade. Até a nossa vida tem prazo de validade. Sim. Então, se a gente não focar nessa política de renovação, o Maracanã vai sofrer muito ainda. Por que você não tem um aplicativo? Que as pessoas não estejam lá em casa e marca a sua consulta. Hoje com esse mundo tecnológico, né? Com certeza. Então, é um modelo antigo. Mas isso aí eu entendo por qual motivo. Porque Maracanaú hoje existe o que existia no interior do Ceará antigamente, que era o voto de cabresto. Sim. Então, a maioria dos interiores ainda são assim, né? Exatamente. O voto de cabresto como é, Bruno? Aquele cara que prende o voto pelo emprego na prefeitura, aquele cara que usa dessa dificuldade toda para poder a família precisar de um exame, uma consulta, e o vereadorzinho lá do bairro ir até a família e dizer que conseguiu. Sim. E as pessoas acham que ele está fazendo bem, só que ele não está fazendo bem nenhum. Ele está criando a dificuldade para poder você ficar na mão dele. Vender a facilidade. Para vender a facilidade. Então, assim, é esse o modelo que a gente critica muito. E não só na saúde. A gente tem... O Maracanã hoje é o segundo município mais violento do Brasil. Saiu uma lista recentemente, foi das cidades mais perigosas do Brasil, né? Segunda cidade mais violenta do Brasil. Mesmo? É a primeira do estado do Ceará. Caramba. Então, isso é um absurdo. Como é que um município rico tem a saúde da forma que está, tem esse prêmio da segurança. E uma cidade relativamente, falando em termos populacionais, pequenas, que era para ser teoricamente simples de controlar, né? Cara, Maracanã não é 1 milhão de pessoas, né? É muito 240 pequeno. mil, né? E o território? Sim. Era para ser mais simples. E território a gente né? é o segundo menor município do estado. Então, um território pequeno, população pequena, muito recurso, é para ter excelência em tudo e não tem. Eu já vi uma crítica sua falando sobre, que muita gente falando que a gente sabe que constitucionalmente não é dever do município tratar da segurança. A gente sabe disso, mas pode ajudar de algumas formas. Já ouvi você falando nas suas redes sociais falando disso também, que o município pode ajudar de algumas formas a segurança pública. A gente sabe que é dever do Estado, Polícia Militar e tal, mas como é que o município pode ajudar para melhorar a segurança pública? Ela não só pode, como deve. A gente tem um exemplo aqui pertinho da gente, em Pacajus, a Guarda Municipal
equipada. Então, a Guarda Municipal... É armada lá? É de responsabilidade do município. Certo. E você pode colocar um aparato na Guarda onde ela consiga dar todo esse suporte de apoio à Polícia Militar e à Polícia Civil do Estado de Ceará. Para ajudar a prevenção também. Exatamente. Então, a Guarda Municipal do município de Pacajus é armada. A Guarda Municipal do município de Pacajus tem veículos novos, equipamento de trabalho novo. Lá temos vídeo monitoramento 24 horas. A gente tem uma central, né? E eu não digo só Pacajus, eu dou o exemplo do município do nosso presidente estadual, que é o doutor Acilon. Olha... Eusébio, né? A Guarda Municipal do Eusébio. Investimentos por cima de investimento na Guarda. E isso depende da prefeitura, é executivo municipal. Da municipal. Então, hoje, o Acilon está dando exemplo não só na saúde, que a saúde no Eusébio é bem tecnológica, tudo é marcado por aplicativo. Então, temos a segurança do Eusébio, né, indo essa corrente aí, avançando cada vez mais. Agora, há poucos dias, o Acilon entregou equipamento novo para a Guarda Municipal do Eusébio, porque está dando resultados. Sim. Se deu certo em um município, vai dar nos outros. É um case que pode ser aplicado, né? E em Maracanaú, a gente tem um prefeito que é contra. O cara já deu várias declarações que ia tirar a Guarda Municipal de Maracanaú e tornar uma guarda patrimonial. Uxi. A gente tem a Guarda Municipal de Maracanaú com os caras trabalhando com colete vencido há mais de 10 anos. Aí depois que eu fiz críticas nas redes sociais, aí o prefeito resolveu fazer um concurso. E saiu a tal desse concurso agora com exigências que não tem nada a ver. O cara fez a exigência até de teste de natação. O cara tinha natado 250 metros, não sei aonde. O pessoal tá tudo revoltado. Lá, né? Eu acho que ele tá querendo botar esse povo para poder nadar quando as ruas estiverem alagadas lá em Maracanaú, porque a infraestrutura também tá jogada às traças, né? Mas só para deixar claro essa tua ideia, que é uma proposta que você tem, que você defende, né? A maioria das guardas municipais são para defesa patrimonial, de escola, de posto de saúde e tal. E tem outras cidades que você deu exemplos aqui, que ela atua também na prevenção, em ronda. Exatamente. Então seria aplicar isso em Maracanaú. Exatamente. Até porque a guarda tem um poder de polícia nesses municípios. Então, ela combate na ronda. Então, se você tem uma praça, um exemplo, Maracanaú tem várias praças, né? Porque Maracanaú, hoje, ele é conhecido um município como um município dormitório de trabalho. Muitas pessoas vão para Maracanaú só para trabalhar e vão para outro canto, morar em outro canto, porque não tem qualidade de vida lá. Sim. Por exemplo, hoje a gente não tem um espaço de lazer em Maracanaú. As pessoas... Se você chegar num domingo, 5 horas da manhã, em Maracanaú, eu indico a quem não conhece, fique na Anel Viário. Você vai ver a quantidade de ônibus que sai de Maracanaú para piquenique. Porque o povo não tem lazer dentro do município. E querendo ou não, é o lazer, mas também a economia deixa de movimentar, né? Demais, cara. Então a gente está perdendo dinheiro e a gente não está dando a qualidade de vida para o cidadão. Sim, sim. Então a maioria das praças de Maracanaú são abandonadas. Por quê? Insegurança. As pessoas não têm segurança para poder ir para uma praça. O cara faz uma praça lá, deixa lá, não dá manutenção e... Você sabe, a insegurança, as pessoas não têm medo de sair de casa para ir para uma praça porque não tem segurança. Nada, Então, se eu tiver uma guarda municipal, ela bem armada, bem treinada, todo esse aparato, você acha que a família não vai querer estar numa praça nova, inaugurada? Claro. Não vai gerar emprego para aquelas pessoas que possam colocar o seu pastelzinho, aquela venda de milho, aquela venda de pipoca, né, pratinho, tudo. Isso aí gera renda. Sim. Então, eu acho que uma coisa puxa a outra. Então, se a gente conseguir fazer um trabalho de modernização, né, em cada setor, a modernização de um setor vai puxando a modernização do outro. Isso aí vai alavancando todos os setores. Entendeu? E a gente sabe que 2024 está chegando aí eleições municipais, ou você pode se candidatar ou a prefeito ou a vereador. Já está cogitando alguma coisa nesse sentido, de um desses dois cargos? Como é que está a conversa lá dentro do PL nesse sentido? Eu estudei muito, como sempre falo, eu sempre estudo, eu estudei muito para onde eu iria. E eu tive propostas de outros partidos para assumir a presidência de outros partidos em Maracanaú. Inclusive, é o primeiro partido que você se filia, né? Exato. E eu tive propostas, antes de assumir a presidência do PL, de assumir a presidência de outros partidos em Maracanaú. Só que eu estudei bem, e por ver esse modelo de gestão e ver o quanto o PL está investido nessa renovação, colocar a juventude para trabalhar,
e ver que está dando resultado, eu escolhi o PL. Por exemplo, o PL lançou agora o PL Jovem. PLJ, que é o PL Jovem. Então, o nosso presidente nacional, o Valdemar, ele está muito nessa pilha de renovação. Você vê que a gente tem aí vários que se destacaram aí de jovens, né? Nicolas se destacou aí, André Fernandes aqui em Fortaleza, Carmelo, e vários outros aí que se destacaram, bem jovens, né? na política aqui no estado, e o PL vem investindo na juventude. Então, eu me enxerguei nesse movimento, vi o exemplo do que vem dando certo, né? O grupo do Acilom, o Eusébio vem dando muito certo, a Quirais, né? Vem dando muito certo, Itaitinga com Marquinhos, muito certo também, Pindoretama. Então, assim, a gente tem um exemplo do grupo que vem dando certo. Então, essa pessoa que eu admiro demais, cara, não posso deixar de falar dele aqui, deputado federal Júnior Mano. Cara jovem, o cara saiu do interior do estado como vice-prefeito, conseguiu se eleger deputado federal, foi eu acho que foi o último do partido, 50 e poucos mil votos, na Rabeira, e o cara dentro de 4 anos se tornou o segundo deputado federal mais votado do estado de Ceará. Ou seja, a representatividade dele aumentou bastante, né? Em 4 anos o cara conseguiu se tornar, hoje eu encaro o Júnior Mano, o deputado federal mais bem articulado do Ceará e o mais bem articulado em Brasília. É exemplo disso que ele assumiu uma comissão aí de orçamentária aí agora. Sim. Então, cara, uma das mais importantes. O cara é fera. O cara é uma águia. E ele dá resultado. Você vê que o Júnior Mano foi votado em todos os municípios do estado do Ceará. Que é difícil. E é o cara que entrega. Você vê o Júnior Mano, quando ele não está em Brasília, ele está aqui inaugurando obra, como eu digo, ele é igual a precisão. Aí quando a gente está no São João Jaguaribe, depois ele está lá em Nova Rússia, daí está aqui em Fortaleza, está aqui, está em Maracanã, está na Pacatuba. Então é um cara que dá resultado. Então eu vi muito essa questão do resultado, estudei muito as pessoas, vi o resultado, e por isso que eu escolhi o PL. E lá no PL a gente é bem aberto e tranquilo. O doutor Acilom chegou para conversar, o Júnior Mano disse: Júnior, o meu projeto é que o Maracanã dê certo. Não tenho vaidade política, não tenho interesse. Assim, rapaz, aquele cara que, eu quero ser isso. Não. Eu quero que dê certo. Deixa na mão da população. Então, eu acho que, assim, pré-candidato, a gente escolhe. Sim. Né? Mas o candidato, quem escolhe é o povo. Então, deixa o povo falar. Deixa o povo decidir. Então, eu digo a vocês, né? Aqui tem a oportunidade de falar, se alguém de Maracanã estiver vendo isso aqui, eu estou à disposição de Maracanaú. Eu estou à disposição de vocês, maracanauenses. Não tenho vaidade, não tenho orgulho, não tenho nada. Eu quero que dê certo. Eu quero fazer a renovação no município. Então, muitas pessoas, viu, Érico? Chegando e me dizem: Bruno, o que tu quer com política, cara? Tu já conseguiu sucesso no teu meio, no teu segmento, tu tá com a família estabelecida. Empresário, tu é novo, teve um filho agora, vai curtir tua família, vai... O que tu quer se metendo com isso aí? Aí volto a frisar algo que é muito importante na minha vida, que é o mais importante. Tudo que eu faço na minha vida, eu entrego nas mãos de Deus. Então, eu tive um sentimento, Deus colocou no meu coração essa vontade de ajudar, de fazer o diferente. Eu vou em gratidão, eu acredito muito na questão da gratidão, eu vou em gratidão às pessoas de Maracanaú, porque se eu cresci dentro daquele município, as pessoas me ajudaram a crescer. Um cara da gestão chegou para mim e falou assim: rapaz, como é que tu critica a gestão? Tu diz que Maracanaú não tem isso, não tem aquilo, não tem qualidade em nada, e tu cresceu dentro do município. Eu disse: meu amigo, independente... Apesar de... independente do modelo de trabalho de vocês, eu sigo numa linha separada. A minha empresa, ela não atinge só Maracanaú. A minha empresa atinge todo o estado do Ceará. E não tem nada a ver a minha gestão privada com a gestão pública. Eu nunca tive incentivo nenhum da Prefeitura de Maracanaú. Eu nunca tive. Nenhum. Não tive isenção de 1 centavo. Fez o caminho de todo empresário de sucesso, que é ralar e tá na labuta. E quantas grandes empresas começaram num município que não tinha nem um calçamento? E, cara, ainda dentro da política de Maracanaú, né? Você é filiado ao PL, né? A gente
tendo a conversa com você aqui, dá para saber que você tem um bom senso, né? Tem uma história bacana, legal, mas você falou do âmbito nacional. Como é que dá para fugir? Eu não sei como é que a gente pode determinar as forças políticas que existem lá, mas fugir dessa briga de onda de esquerda, direita, isso ou aquilo. Dá para você ver que você tem história, tem bom senso. Como é que a gente foge dessa polarização gigantesca? Não sei se lá vai ter isso, mas por você participar do partido do PL, muita gente vai levantar isso. A polarização, ela aconteceu no Brasil todo. O Brasil se dividiu, todo mundo sabe. Então, a corda está esticada ainda, o Brasil se dividiu ao meio, né? E assim, em Maracanaú, eu fiz trabalho, antes de ser político, pró-Bolsonaro. Em Maracanaú eu defendi, levantei a bandeira do Bolsonaro, sim. Mas, por muitas das vezes, eu ficava pé da vida com algumas atitudes do presidente. Sim. Então, é como eu digo para todo mundo, eu não morro de amores pro Bolsonaro. Eu era fã do modelo de gestão. O grupo que estava lá, o país vinha crescendo, para mim, tinham o que eu acredito que pode dar certo em qualquer canto do mundo, você colocar pessoas que são especialistas em cada área. Técnicas, né? Então, tem que ser feito isso, eu sou muito fã disso, mas em algumas situações eu não gostava, principalmente essa questão de dividir as pessoas. Sim. Cara, eu sou um cara que eu não consigo diferenciar você aqui como um entrevistador vamos lá, falar um aqui conhecido nacionalmente aí, um ratinho da vida. Um flow da vida. Flow. Eu não sei diferenciar, cara. Eu vou lhe tratar, se eu lhe encontrar hoje aqui, e eu encontrar ele lá, eu vou tratar da mesma forma. Porque para mim não existe diferença, porque eu sempre aprendi isso de família. Eu vou dizer, rapaz, ó, primeira coisa, tem a palavra, porque se você não tiver palavra, você não é homem. Você pode ter dinheiro, como pode não ter, você tendo palavra, você é homem. Então, assim, ele falava uma coisa que eu não me esqueço, ele dizia assim, se você um dia conseguir dinheiro, não mude quem você é, porque caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. Boa. A terra que vai para sua cara, vai para a cara do maior milionário que existe no mundo. Sim. Esqueça, não tenha vaidade. E eu não tenho. Eu quero sempre ter o melhor. Trabalho muito para poder ter o melhor casa, melhor qualidade de vida para os meus filhos, a melhor roupa. Gosto. Ajudar as pessoas, como eu sempre faço. A Madeireira São Francisco está há 22 anos no mercado. A gente sempre fez ação social. Eu acho que o que vem de Deus tem que voltar para Deus. Né? Então, se Deus me deu, Ele me orienta. Então, foi o que Deus tocou no meu coração, para poder eu entrar, para poder fazer essa diferença e retribuir à população de Maracanaú o que eles deram para mim. Então, dá pra dizer que a gente pode diferenciar, você tá no PL, mas não tá naquela ala que é o mais bolsonarista, por exemplo, um André Fernandes da vida, um Carmelo, que eles são bem ligados. Você é um cara que dialoga com todo mundo. Eu sou fã do Júnior Mano com relação à articulação política. Se eu disser para ele que ele é 100% correto, eu estou mentindo. Eu não vou nunca, nem eu sou 100% correto, sim, nem eu vou tomar 100% de atitudes corretas, porque correto 100%, que tu fala certo, na atitude certa. 100% certo, só Jesus Cristo. Sim, sim. Não existe ninguém perfeito. Agora, existe pessoas que seguem uma linha, né, mais alinhada, ou você acha que se adequam mais com você. E eu sou muito disso. Eu não sei diferenciar as pessoas. E eu não consigo entender por qual motivo dessa guerra de... eu não vou conversar com o cara porque o cara é de esquerda. Eu não vou tentar alinhar uma situação porque o cara é PT. Cara, não, meu irmão. Sai todo mundo perdendo, assim, né? Todo mundo perde. Todo mundo perde. Não tem que dividir o Brasil, não. A gente tem que unir. Sim. Então, se eu acredito que a linha da direita, a linha como o que eu defendo, família, cristão, eu sou contra a ideologia de gênero, mas eu amo os gays. Sim. A maioria dos meus amigos são gays. E para mim são os mais fiéis. Então, eu não consigo encarar, um exemplo, de diferenciar o cara que é gay, a lésbica, ou tu que é hétero. Não, mano. Se o cara for gente boa comigo,
ele é meu amigo do mesmo jeito. Sim. Então, por que eu vou diferenciar? Eu tenho amigos do PT. Tenho amigos. Eu tive aniversário um dia desse de um cara que é um dos líderes do PT de Maracanaú. Sim. E dei discurso lá, dando os parabéns ao cara. E pode discordar de algumas coisas dele, acontece. Exatamente. Que é o normal, é igual a questão né? de negócios. Sim. Vai ter empresas que eu vou fazer negócio com eles que eles têm uma metodologia de trabalho que é legal, dá certo comigo. Tem outros que não dão. Mas o dono da empresa é meu amigo. Entendeu? Então, assim, eu encaro que a gente tem que unir. E a questão, se eu defendo esses valores, eu vou ter que estar perto dessas pessoas mesmo para poder chegar para eles e dizer assim, cara, pensa direitinho, olha isso aqui, olha aqui, é melhor aqui. Então, e tem um bom diálogo. Então, um bom diálogo. Sim. Ele vai ter situações que ele não consegue entender, ele vai defender. Mas beleza, ele respeita o meu lado, ele respeita o dele e pronto. Certo. Mas se eu for ficar instigando essa questão da divisão, esquerda, direita, a gente só tem a perder. Sim. Eu até perguntei isso porque até para entender como é que estão as forças políticas lá, porque a gente tem, muita gente sabe, todo mundo sabe que o Capitão Wagner está lá como secretário de saúde do grupo que eu falo que está lá na prefeitura há mais de 20 anos, tem o pessoal do próprio grupo que está lá. Como é que estão as forças? O que vem lá em Maracanã? O que vai estar aparecendo ano que vem, na tua visão? Hoje, o prefeito já anunciou que é pré-candidato à reeleição, né? O Roberto Pessoa. Ele anunciou isso. O Capitão Wagner, como você disse, está na gestão, mas o Capitão Wagner ele tem por obrigação de ser candidato em Fortaleza. Ele caiu no Maracanã de paraquedas. Sim. E ele está lá passando... Como é que está a avaliação do pessoal lá com ele na gestão? Se a saúde está... É o principal problema, né? Que você falou. Como é que está a avaliação? Então? Sim. Tem como avaliar um secretário de saúde bem se você está com a gestão na saúde com a pior avaliação possível no município. Não tem como. Então, assim, o Roberto vem lá para a reeleição. A gente temos como pré-candidato anunciado o Julinho, né, filho do deputado estadual, filho do ex-prefeito Júlio César, que passou também um bom tempo mandando em Maracanaú, era tido como rei. Eu digo para ele, Júlio, quando eu vi com ele, os caras, tu era o rei e tu perdeu o reinado, agora pro outro rei, né? É o Game of Thrones lá. Eu disse para ele, rapaz, é o seguinte, eu não acredito em reinado. Sim. Mas os caras acham que são reis. Reinado, eu só acredito em um, que é o de Deus. Mais nenhum. Sim. Então não tem ninguém substituível. Então quando o povo quer mudar, muda. Temos o Julinho e temos o deputado estadual Lucinildo Frota, que era vereador da gestão, saiu da gestão, virou oposição, voltou para a gestão de novo, se aliou novamente ao Roberto Pessoa e agora se diz oposição também no município e é pré-candidato também. Também tem um respeito grande por Lucinildo, conheço ele, conheço todos em Maracanaú. E temos também anunciado o pré-candidato deputado federal Júnior Mano pelo PL, né? Sim. Mas é como eu digo, doutor Silon lá no nosso evento olhou para mim e disse assim, Bruno, assumindo a presidência do partido, também é pré-candidato a prefeito de Maracanaú. Te recebeu o chamado, você vai, a missão. E eu falei, eu não tenho vaidade, eu sou grupo. Se for preciso, eu estou à disposição. E eu deixo, não para você, líder do partido, nem quem quer que seja do partido. Eu deixo para a população. Vamos para a pesquisa. Sim. Se a população me chamar, eu vou. Eu estou à disposição. Estou à disposição para ajudar o grupo. Sou muito fiel ao grupo. Falei para o Júnior, sou muito fiel a vocês. Sou honrado de ter essa questão de vocês me dar essa honra de ser o presidente do partido, da confiança, que é algo muito... muito grandioso. É uma confiança grande, porque você, como você falou, foi a primeira vez que você está se filiando e já está se filiando já como presidente do partido. Lá na hora, o Marquinhos, o prefeito da Itatinga, até falou, Bruno, você não está entrando com o pé direito, você está entrando com os dois pés. Sim. Ele está dando uma grande confiança. Na segunda maior arrecadação do Estado, você entrar como presidente do nosso partido. Então, assim, eu agradeço demais a confiança deles e sou fiel muito a eles, o grupo, entendeu? Só que eu sou mais fiel à população de Maracanaú. Então, se o alinhamento for para o melhor de Maracanaú, a gente vai estar alinhado e vamos seguir juntos sempre. Mas pensando que o principal motivo de eu estar na política é a população de Maracanaú. Boa. É a melhoria
do município de Maracanaú. Show de bola. Vamos colocando as redes sociais aí do grande Bruno aqui, que, cara, podcast é bom que a gente vai conversando, se deixar passa 10 horas. É verdade. Mas é isso mesmo. Eu queria que tu deixasse enquanto a gente colocar as redes sociais aqui, tanto do teu negócio, do teu pessoal, da política, manda um recado final pra galera, principalmente de Maracanaú, claro, né? Que eleições vem ano que vem, vocês estão se preparando, como você falou, você é muito leal ao grupo, o que o grupo decidir e a população quiser, vocês vão estar apoiando, mas manda mensagem para esse pessoal de Maracanaú que está querendo mudança ou que está querendo ficar como está. Manda a tua mensagem final para a galera. Uma coisa eu venho falar para vocês. Tudo na vida tem prazo de validade. E Maracanaú já esgotou. Precisamos de renovação. O município clama por renovação. Agora precisamos de vocês, maracanauenses, que abracem a bandeira da renovação. Então vocês que estão sentindo, vocês que entram em contato comigo, dizendo, Bruno, vem aqui no meu bairro, vem mostrar a necessidade do meu bairro, olha como é que está aqui, a infraestrutura zero, ó, aqui está faltando remédio no posto de saúde, ó, aqui está faltando segurança, olha como é que está a situação aqui das escolas em Maracanaú. Pessoal, eu preciso de vocês. Maracanaú é como eu falei, existe uma grande força política que, com a estratégia deles, dominaram a política em Maracanaú. Então, se não for vocês, junto com a gente, abraçando a ideia da renovação, abraçando essa ideia que o município de Maracanaú tem que avançar, a gente não vai conseguir chegar a canto nenhum. Então, confio em vocês, estou à disposição de vocês. Então, tudo que o Bruno fez na vida, hoje, ele está retribuindo o que ganhou de vocês. Porque quem fez por mim não foi a gestão de Maracanaú, quem fez por mim foi você, maracanauense. Você que foi lá na minha empresa e deu o voto de confiança e comprou a minha mercadoria, levou para sua casa e depois voltou para comprar novamente. E hoje nós somos a empresa bem melhor avaliada do município por conta de vocês. Então hoje eu vou estar retribuindo a vocês o que vocês fizeram por mim. Dedicarei meu tempo, dedicarei com toda a inteligência, garra, força de vontade para poder fazer essa diferença em Maracanaú. Estou junto com o grupo do PL, estou junto, mas lembrando que eu não estou para dividir, eu estou para somar. E o principal foco não é nacional, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, não é. Aqui a gente estamos para unir a população de Maracanaú. Então, fazer por Maracanaú. Esquece estadual, esquece a nacional. Vamos fazer por Maracanaú, para dar a qualidade de vida que vocês merecem, para dar a renda que vocês merecem. Aquele emprego que vem para pessoas de fora, ser para você, maracanauense, que estão precisando de emprego para sustentar a sua família, trazer o pão de cada dia, para todo dia para dentro da sua casa. Dar qualidade de vida às famílias, às crianças e a qualidade principalmente da saúde. Então, estamos juntos. Agradeço a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos para frente, colocar nas mãos de Deus, que Deus sabe de todas as coisas. Show de bola, o homem tá preparado mesmo. Vamos colocar aqui as redes sociais dele, ó. Quem quiser seguir aí, ó, Bruno da Madeireira, né? Tá aqui, ó, Bruno da Madeireira, já coloca de cara lá o Salmo 91, presidente do PL Maracanaú, empresário da Hana Oficial, que a gente falou aqui, né? Cantora, tá voltando agora em julho aí com nova música. CEO da Madeireira São Francisco, que foi a história da vida dele. Volta aqui. Casado com a Hana Oficial, né? Em breve vai estar lançando, voltando a carreira aí, porque teve esse filho ali abençoado. Fiz questão de colocar a foto ali, ó, do casal com o Benjamin, né? Que teve agora, tá 2 meses? O maior presente que Deus poderia me dar na minha vida. 2 meses, tá? Primeiro presente foi o João Guilherme, tem 6 anos. Não foi de um relacionamento, mas foi Deus que deu. Sim. E é uma criança maravilhosa. Ave Maria, eu amo meu filho. E o segundo presente é isso aí, esse rapazão aí de 2 meses. Ele tá ali fora, já a gente vai bater uma foto aqui, né? Passa aí, Brunão. Tem aí, ó, hoje o Bruno tá como presidente do PL Maracanaú, né? Que tem alguns nomes do PL aqui estadual. Você fala Silon... Doutor Silon, Bruno Gonçalves, Marquinhos, prefeito da Itaitinga, deputado Júnior Mano, André Fernandes, Carmelo Neto, Priscila Costa, doutora Silvana, doutor Jaziel. Então, assim, são vários aí. A bancada que mais foi bem votada na federal e estadual é do nosso partido. Então, beleza. Eu tenho esse compromisso de... um compromisso o maior grande. Partido do Brasil eu tornar o maior partido de Maracanaú. Boa. E Madeireira São Francisco, né? Madeiras certificadas. Inclusive, eu vi recentemente
como é que chama? Uma matéria no Fantástico, né? Que sempre vai e volta aqueles problemas de madeira, todas as madeiras lá certificadas, tudo certinho, graças né? a Deus, a gente trabalha só com serrarias que trabalham com exportação. Então, toda a madeira que vem para a Madeireira São Francisco é certificada. Por isso que a gente se tornou a maior madeireira do município de Maracanaú e uma das maiores do Ceará. Show de bola, show de bola. Cara, obrigado por topar bater esse papo aqui comigo, um papo na boa mesmo, leve. Acho que as pessoas conheceram mais um pouco da história do Bruno empresário, do Bruno político, que vem aí, esse novo desafio. E eu sempre gosto de encerrar fazendo algumas perguntinhas, o que vier na tua cabeça, já manda brasa aí, beleza? Show. Tem indicação de algum filme ou livro aí pra galera? Cara, filme eu assisto muito, eu gosto muito de filme. Mas tem um seriadozinho no Netflix, que eu não sei falar o nome, Peaky Blinders. Peaky Blinders. Lá da gangue, lá de... É bacana. A inteligência ali é muito inteligente. Certo que vai para um lado mais... Sim. Mas é muito inteligente. Sagaz, eu gosto também. É muito inteligente. E você vive muito isso do dia a dia. Nos negócios você tem que matar o leão todo dia, né? Boa, boa. Foda. Um hábito? Trabalhar. Boa. E tem alguma frase que tu se identifica ou que te representa? Deus acima de todas as coisas. Boa. Galera, esse foi o Bruno da Madeireira, grande empresário de Maracanaú. Também daqui a pouco vai estar disponibilizando seu nome aí na política e ver o que acontece aí na região. De novo, cara, mais uma vez, obrigado por topar. E você que tá chegando aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que ajuda demais a gente trazer mais papos na boa como esse e você conhecer histórias como a história do Bruno, que é uma história de superação, um empresário de sucesso que com certeza ajudou muitas pessoas e pode ajudar muito mais. Valeu? Até a próxima, galera!